O copo de vinho de cristal estilhaçou-se contra o chão de mármore italiano da cozinha da Penthouse, espalhando milhares de fragmentos cintilantes pela superfície polida como estrelas caídas a refletirem a luz da tarde. Margaret Thompson ficou imóvel no rescaldo, a mão bem cuidada ainda estendida no ar de onde largara o cristal da Waterford, presente de casamento oferecido há 23 anos pela falecida mãe de Richard. O som parecia ecoar eternamente na cozinha cavernosa, com as bancadas em granito que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas, os eletrodomésticos de padrão profissional que Margaret raramente usava para algo mais elaborado do que aquecer comida encomendada, e as janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista imponente do Central Park, 40 andares abaixo. Mas hoje, essa vista parecia menos um privilégio e mais como olhar para a liberdade do lado errado das grades de uma prisão. Eu disse que não vou fazer mais, Richard. A voz dela carregava o suave sotaque sulista que nunca conseguirá perder, apesar de 2 décadas a viver em Manhattan. Cada palavra era medida e deliberada, da maneira que indicava que ela continha um furacão de emoções que ameaçava destruir tudo no seu caminho. O sotaque tornava-se sempre mais pronunciado quando estava zangada, um sinal linguístico que Richard aprenderá a reconhecer e ignorar ao longo dos anos. Richard Thompson nem se deu ao trabalho de levantar os olhos do seu Wall Street Journal, o cabelo sal e pimenta perfeitamente penteado mesmo às 3 da tarde, a gravata de seda italiana ainda atada com precisão matemática, apesar de já estar em casa há mais de 1 hora. Quando finalmente falou, a sua voz cortou o ar como uma lâmina mergulhada em água gelada, cada palavra calculada para causar o máximo impacto com o mínimo esforço. Vais fazer exatamente o que eu te disser para fazer, Margaret. É para isso que servem as esposas. A crueldade casual da afirmação pairou no ar entre os dois, como o fumo de um incêndio que ardia há anos. Margaret ajoelhou-se cuidadosamente para apanhar os pedaços maiores de cristal, as mãos a tremer ligeiramente enquanto tentava reunir os restos de algo que em tempos fora inteiro e belo. O presente de casamento tinha sido precioso para a mãe de Richard, uma mulher que morrera 5 anos antes ainda acreditar que o filho era, no fundo, um bom homem que amava a esposa. Margaret perguntava-se muitas vezes o que pensaria a elegante senhora Thompson se os pudesse ver agora. A Sofia espera-te às 15h30, continuou Richard, virando a página do jornal com a mesma precisão deliberada que aplicava a todos os aspectos da sua vida cuidadosamente controlada. O apartamento dela no centro precisa de uma limpeza a fundo antes da reunião de negócios desta noite. Já confirmei a tua disponibilidade e enviei-lhe o teu número de telefone, caso precise de entrar em contato contigo diretamente. Os dedos de Margaret encontraram um pedaço particularmente afiado de cristal e, por um breve momento, ela imaginou como seria pressionar a aresta cortante contra a palma até fazer sangue. A dor física parecia, de certa forma, mais honesta do que o entorpecimento emocional que caracterizava sua existência nos últimos meses. Em vez disso, colocou cuidadosamente o fragmento na outra mão, junto com os restantes pedaços partidos. A tua amante, disse ela em voz baixa, sem levantar os olhos da destruição aos seus pés. A tua amante quer que eu limpe o apartamento dela para poder entreter outros homens no espaço que eu deixei impecável, para sua conveniência. Tenho isso exatamente certo, Richard. A pergunta foi feita no mesmo tom que poderia usar para confirmar uma reserva de jantar ou verificar a hora de um compromisso social, mas por baixo da polidez superficial havia uma corrente de algo que Richard aprenderá a reconhecer como perigoso. A Sofia é uma associada de negócios, respondeu Richard, o tom a sugerir que esta era uma conversa que já tinham resolvido há meses e que revisitá-la era tanto enfadonho como desnecessário. Uma associada de negócios muito importante, cuja cooperação contínua é essencial para vários negócios de grande escala atualmente em desenvolvimento. E tu és minha mulher, o que significa que compreendes que estes acordos funcionam melhor quando todos os envolvidos entendem o seu papel e executam as suas responsabilidades sem dramas desnecessários. Margaret levantou-se lentamente, os pedaços de cristal em concha nas palmas das mãos como lágrimas cortantes de uma vida que se vinha despedaçar aos poucos há anos, sem que ela tivesse plena noção dos danos. Durante 6 meses, ela desempenhara o papel daquilo que Richard, eufemisticamente, chamava de sua coordenadora doméstica, o que, na prática, significava ser a empregada de limpeza pessoal do seu ex-marido milionário, enquanto ele mantinha casos em espaços que ela própria mantinha impecáveis, para sua conveniência. Cada vez que limpava a casa de banho da Sofia ou trocava os lençóis de seda onde o marido fazia amor com outra mulher, Margaret dizia a si mesma que era temporário, uma breve acomodação durante um período difícil que acabaria por passar assim que Richard ultrapassasse a crise de meia-idade que levava a procurar validação numa mulher 15 anos mais nova do que a esposa. Cada vez, encontrava novas formas de se tornar mais pequena, de ocupar menos espaço na sua própria vida, de pedir desculpa por existir de maneiras que pudessem incomodar o homem que amava desde os 29 anos. A minha mãe costumava dizer uma coisa quando eu era pequena, começou Margaret,
caminhando cuidadosamente em direção ao caixote do lixo, com passos medidos para evitar os fragmentos mais pequenos ainda espalhados pelo chão de mármore. Ela dizia que uma mulher que limpa a confusão de outra mulher está, na verdade, a limpar o maior erro da sua própria vida. Zoe. Richard finalmente levantou os olhos do jornal, os seus olhos azuis tão planos e calculistas como os de um tubarão. A expressão dele carregava mistura particular de condescendência e impaciência que reservava para conversas que considerava abaixo do seu nível intelectual. A tua mãe limpou casas de outras pessoas durante 40 anos e morreu com $17 na conta, disse com a crueldade casual que se tornará o seu modo padrão de comunicação com ela. Eu, no teu lugar, não aceitava conselhos de vida de alguém que nunca conseguiu construir nada duradouro. Mas, por outro lado, tu sempre foste sentimental quanto ao fracasso, não foste? As palavras atingiram exatamente onde Richard pretendia, encontrando os pontos vulneráveis da psique de Margaret, que ele vinha mapeando e explorando há mais de 2 décadas. De facto, a mãe de Margaret passará a vida a limpar casas de outras pessoas, trabalhando em 2, por vezes 3 empregos, para criar 3 filhas sozinha depois de o pai ter desaparecido quando Margaret tinha 12 anos. Tinha morrido há 6 anos, com quase nada em termos materiais. Mas também morrera sabendo, sem qualquer dúvida, que era profundamente amada por filhas que moveriam montanhas por ela. Morrera também sabendo que as suas filhas nunca aceitariam ser tratadas como criadas por homens que supostamente as deviam amar. Margaret lembrava-se daquele dia com clareza dolorosa. Tinha 29 anos, trabalhava como coordenadora de marketing numa pequena empresa, perdidamente apaixonada por um empresário de sucesso que parecia oferecer tudo que a sua infância pobre não lhe dera. Segurança, estatuto, uma vida onde o dinheiro nunca mais seria fonte constante de ansiedade e medo. Assinará o acordo pré-nupcial sem o ler com atenção, confiando no homem que prometera amá-la e protegê-la para sempre. Assinei porque era jovem e estúpida, e achava que o casamento significava ser parceiros, disse, encarando diretamente pela primeira vez em meses. Eu não sabia que significava ser tua empregada com benefícios sexuais e sem compensação laboral. Significa ser prática em relação às realidades da riqueza e do sucesso, respondeu Richard, levantando-se e endireitando a gravata de seda com a mesma precisão com que ajustava sua carteira de ações. Eu construí a Thompson Industries a partir do absoluto nada, Margaret. Eu proporciono este estilo de vida, este apartamento, os teus cartões de crédito, o teu estatuto social, tudo que te separa da vida que a tua mãe viveu. Tudo que peço em troca é que trates de certos arranjos domésticos que facilitam relações de negócios que beneficiam ambos. Arranjos domésticos, como se pedir à própria esposa que limpasse o apartamento da amante fosse moralmente equivalente a pedir que fosse buscar a roupa à lavandaria ou marcasse uma reserva de jantar. Margaret sentiu algo fundamental mudar dentro do peito, como uma porta que estivera trancada durante anos a render subitamente ao abrir-se, revelando uma sala que já se tinha esquecido que existia. E o que acontece quando decidires que já não precisas de uma coordenadora doméstica? Perguntou ela, a voz mais firme do que esperava. Richard parou à entrada da cozinha e, por um breve instante, a máscara cuidadosamente mantida escorregou, o suficiente para que Margaret visse algo calculista e frio cruzar-lhe o rosto. Era a expressão de um homem a fazer contas na cabeça, a calcular lucros e perdas em relações humanas. Essa é uma conversa para outro dia, disse ele finalmente. Neste momento tens um compromisso para cumprir, e a Sofia não gosta de ser deixada à espera. Ela vai reunir-se com potenciais investidores esta noite, e as primeiras impressões são importantes nos negócios. Confio que compreendes a importância de garantir que tudo esteja perfeito. Depois de Richard sair para o escritório, Margaret ficou sozinha na cozinha que nunca sentirá verdadeiramente como sua, apesar de 23 anos de casamento. O espaço era demasiado grande, demasiado frio, demasiado parecido com uma fotografia de revista e demasiado pouco com o lugar onde realmente se vivia. Através das janelas enormes, conseguia ver para dentro de outros apartamentos e edifícios, cada um cheio de vidas que nunca conheceria nem compreenderia. Perguntou-se quantas daquelas janelas davam para mulheres que estavam de pé nas suas cozinhas, a segurar pedaços de coisas partidas, a perguntar-se quando se tinham tornado estranhas a si mesmas. O apartamento parecia diferente na ausência de Richard, como se o próprio ar ficasse mais leve quando a sua presença já não preenchia todos os cantos com exigências, expectativas e críticas subtis. Margaret percorreu as divisões que exibiam o sucesso de Richard, mas continham quase nada que refletisse a sua personalidade ou preferências. A arte fora escolhida pela decoradora dele, o mobiliário selecionado pelo valor de investimento em vez de conforto, os livros nas estantes comprados ao metro para criar uma impressão de sofisticação intelectual. Parou na sala de estar,
olhando para a fotografia formal do casamento que ocupava um lugar de honra na lareira de mármore. Margaret, com 29 anos, sorria-lhe de volta de detrás do braço protetor de Richard, radiante de amor, otimismo e confiança absoluta no futuro que estavam a construir juntos. A mulher naquela fotografia acreditava que estava a entrar numa parceria que duraria para sempre. Não tinha como saber que, na verdade, estava a inscrever-se para desaparecer lentamente. O telemóvel de Margaret vibrou no tampo de granito, o som extraordinariamente alto no silêncio do apartamento vazio. A mensagem era da sua irmã, Claire, e continha apenas 7 palavras que mudariam a trajetória de tudo o que se seguiria. Reunião de emergência entre irmãs. No meu escritório. Agora. Vem. Margaret fitou a mensagem durante um longo momento, depois olhou para as mãos. Pequenos cortes de manusear o cristal partido deixaram gotinhas de sangue nos dedos, e ela percebeu que, pela primeira vez em meses, pareciam novamente as suas mãos. Mãos que em tempos construíram campanhas de marketing, negociaram contratos e criaram coisas de valor. Mãos que pertenciam a uma mulher que existia antes de se tornar a esposa de Richard e que, possivelmente, podia voltar a existir depois de deixar de ser a sua coordenadora doméstica. Pegou na mala e dirigiu-se para o elevador, deixando os restantes fragmentos de cristal espalhados pelo chão de mármore como provas de uma cena de crime. Alguém que se preocupasse com manter a fachada perfeita de uma vida perfeita, que já não era real, que tratasse de os limpar. A pretensão transformará-se em prisão tão gradualmente que ela não reparara quando a fronteira fora ultrapassada. O elevador desceu 40 andares até o rés do chão, e a cada piso que passava, Margaret sentia que não viajava apenas no espaço, mas também no tempo, afastando-se da mulher em que se tornará e aproximando-se da mulher que fora. Quando chegou ao átrio, já tinha tomado uma decisão que lhe teria parecido impossível apenas horas antes. Acabará-se o tempo de ser a criada de alguém. A porta da sala de reuniões estava ligeiramente entreaberta e, através da abertura, Margaret podia ouvir a conversa rápida que indicava que ambas as irmãs estavam em modo total de gestão de crise. As suas vozes carregavam a intensidade focada que construíra 2 impérios empresariais separados, a partir de nada mais do que inteligência, determinação e uma recusa absoluta em aceitar limitações impostas pelas expectativas alheias. A manipulação psicológica é clássica. A voz de Claire tinha o tom autoritário que convencera empresas da Fortune 500 a confiar-lhe as suas campanhas de marketing mais importantes. Isolamento sistemático de redes de apoio, controlo financeiro para criar dependência, erosão gradual da autoestima através de metas constantemente em mudança. Temos vindo a ver isto acontecer há anos. Devíamos ter intervindo mais cedo. A questão agora é o que podemos fazer para ajudar sem piorar ainda mais a situação dela. A voz mais contida de Diana respondeu. Como CEO de uma empresa de cibersegurança especializada em proteger negócios contra ameaças digitais, Diana abordava os problemas humanos com a mesma análise metódica que usava para identificar vulnerabilidades em sistemas informáticos. Qualquer confronto direto com Richard pode desencadear retaliações que deixem a Margaret ainda mais isolada e vulnerável do que já está. Margaret empurrou a porta e entrou na sala de reuniões que, ao longo dos anos, fora palco de inúmeras celebrações familiares. Ambas as irmãs levantaram imediatamente os olhos, a conversa interrompida a meio da frase enquanto absorviam a aparência de Margaret com a atenção aguda de quem estivera profundamente preocupado com alguém que ama. Claire, 45 anos e impecavelmente vestida num fato azul marinho que custava mais do que a maioria gastava em todo o seu guarda-roupa, tinha aquele tipo de presença dominante que enchia salas e convencia executivos céticos a confiar-lhe campanhas de milhões. Mas quando olhou para Margaret, a expressão suavizou-se numa mistura de amor com uma fúria quase incontrolável pelo homem que destruíra sistematicamente a confiança da irmã. Diana, com 48 anos e uma elegância discreta em cinzento carvão que complementava o cabelo prateado, possuía a intensidade calma de quem passa os dias a resolver problemas técnicos complexos que podiam deitar abaixo redes inteiras. Construíra sua empresa por ser mais inteligente e meticulosa do que todos os outros num setor dominado por homens, mas o seu maior talento era ver padrões que os outros não viam. Margaret, disse Claire suavemente, atravessando a sala com passos decididos que demonstravam a energia que construíra o seu império empresarial. Querida, pareces alguém que saiu de uma zona de guerra. Sinto que tenho andado a perder uma guerra há anos sem perceber que sequer a estava a lutar, respondeu Margaret, aceitando o abraço da irmã com uma gratidão que a surpreendeu. O afeto físico tornará-se tão raro no seu casamento que já se esquecera de quanta força podia ser transmitida através de um simples contato humano. Diana juntou-se a elas, formando um círculo de 3 que tinha sido a principal fonte de apoio emocional de Margaret desde a infância.
Crescendo como a irmã do meio, numa casa onde o dinheiro era sempre escasso e a ausência do pai uma dor constante, Margarete aprenderá a ser mediadora, a suavizar conflitos e garantir que todos se sentissem ouvidos e valorizados. Fora um treino excelente para casar com um ex-marido narcisista, embora na altura não o soubesse. Conta-nos exatamente o que aconteceu hoje, disse Diana, guiando Margarete até uma das cadeiras de couro dispostas em volta da mesa de reuniões, que fora palco de sessões estratégicas que mudaram o rumo de grandes corporações. A Claire disse que parecias perturbada ao telefone, acrescentou, mas não me deu detalhes. Margarete deu por si a contar-lhes tudo, começando com um presente de casamento em cristal estilhaçado no chão de mármore e terminando com a exigência casual de Richard para que limpasse o apartamento de Sofia antes da reunião de negócios da noite. Descreveu 6 meses a desempenhar o papel de coordenadora doméstica do marido, enquanto ele mantinha casos nos espaços que ela deixava impecáveis para sua conveniência. 6 meses a dizer a si mesma que aceitar a humilhação era um sacrifício temporário que eventualmente restauraria o casamento a algo parecido com o que fora. Espera, interrompeu Claire, com a mente de marqueteira a identificar imediatamente o núcleo do problema que precisava ser abordado antes de poderem traçar uma estratégia eficaz. Ele está mesmo a mandar-te limpar o apartamento da amante? Tipo, limpar mesmo? Com produtos de limpeza e esfregar sanitas e trocar lençóis? Entre outras tarefas, disse Margarete em voz baixa, carregada da vergonha cuidadosamente cultivada durante meses a aceitar um tratamento que, há apenas alguns anos, lhe pareceria impensável. Ele chama-lhe tratar dos arranjos domésticos. Diz que faz parte de ser uma esposa prática que entende como funcionam as relações de negócios no mundo real. Os dedos de Diana tamborilaram na mesa de reuniões, um hábito remanescente dos anos a escrever código informático que exigia absoluta precisão e atenção ao detalhe. E andas a aceitar este tratamento há 6 meses. Continuava a pensar que era temporário, disse Margarete, ouvindo quão patéticas soavam as palavras quando ditas em voz alta, numa sala onde 2 mulheres tinham construído impérios empresariais por recusarem aceitar limitações. Continuei a acreditar que, se simplesmente fosse ao encontro dos pedidos dele, se provasse que podia ser solidária e compreensiva, as coisas eventualmente voltariam a ser como antes, que ele se lembraria porque se casou comigo e porque fomos felizes juntos durante tantos anos. Claire e Diana trocaram um olhar que dizia tudo sobre conversas que claramente tinham tido sem conhecimento de Margarete. Conversas que provavelmente incluíam análises detalhadas do comportamento de Richard e uma preocupação crescente com o estado psicológico da irmã. Querida, disse Claire com o tom suave que reservava para transmitir verdades difíceis a clientes que precisavam ouvi-las. Estás casada com um ex-marido narcisista que simplesmente ainda não se deu ao trabalho de finalizar a papelada. O casamento que estás a tentar salvar acabou há anos. Só que ninguém te informou disso. Richard Thompson está prestes a aprender que escolheu a família errada para enfrentar. Pela primeira vez em meses, Margarete sentiu algo estranho a mexer-se no peito, algo que demorou alguns momentos a identificar como esperança. Não a esperança desesperada de quem se agarra a ilusões, mas a esperança prática de quem, de repente, compreende que esteve a lutar sozinha quando, na verdade, tinha acesso a aliadas experientes, com recursos e conhecimentos que igualavam, ou superavam, tudo que Richard pudesse usar contra ela. O que exatamente estão a pensar? Perguntou, sentindo-se como se estivesse a acordar de um sono de anos. Estamos a pensar que chegou o momento para uma intervenção abrangente, disse Diana, abrindo várias janelas no portátil que mostravam informações que Margarete não conseguia sequer começar a interpretar, mas que indicavam claramente uma pesquisa extensa e uma preparação meticulosa. Mas não do tipo de intervenção que ele está à espera. Não do tipo em que o suplicamos que te trate melhor ou o ameaçamos com dramas familiares. Do tipo em que desmantelamos sistematicamente os alicerces de tudo o que ele construiu, até tratar-te com justiça se tornar a única opção viável. As irmãs passaram as 2 horas seguintes a delinear um plano que combinava a experiência de Claire em marketing, as capacidades técnicas de Diana e o acesso privilegiado de Margarete à vida pessoal e profissional de Richard. Claire usaria sua vasta rede de contactos empresariais para investigar práticas e relações da Thompson Industries, procurando vulnerabilidades que pudessem ser exploradas através de pressão competitiva legítima. Diana faria uma análise abrangente da pegada digital de Richard, à procura de indícios de práticas empresariais que não resistiriam ao escrutínio das autoridades reguladoras. Margarete reuniria inteligência a partir do interior do próprio casamento, documentando o comportamento de Richard e recolhendo informações sobre as suas atividades que pudessem ser úteis nas negociações de divórcio. O objetivo não é vingança, enfatizou Claire enquanto concluíam a sessão de planeamento. Vingança é emocional e imprevisível, e muitas vezes sai pela culatra quem a procura. O nosso objetivo é a alavancagem.
Precisamos de informação suficiente e vantagem estratégica para garantir que consegues um acordo de divórcio justo e que o Richard não possa retaliar contra nenhuma de nós depois. Ele passou anos a condicionar-te para acreditares que não tinhas poder, acrescentou Diana, a guardar ficheiros num disco encriptado com a precisão de quem compreendia que a segurança da informação podia ser a diferença entre sucesso e falhanço catastrófico. Mas a verdade é que ele tornou-se vulnerável de formas que nem sequer reconhece. Homens como Richard tornam-se sempre, porque assumem que as pessoas que vitimizam são demasiado fracas ou demasiado estúpidas para contra-atacar de forma eficaz. Enquanto Margaret se preparava para sair da Thompson Sisters Enterprises e regressar a Penthouse, que já não lhe parecia casa, Diana agarrou-lhe o braço com uma firmeza suave. Há algo em que quero que penses nos próximos dias, disse, com a voz carregada da intensidade de quem partilha informação crucial. Gastas muita energia mental a questionar se estás a ser demasiado sensível, demasiado exigente, demasiado difícil de agradar. Preocupas-te que talvez estejas louca, ou que toda a gente à tua volta vê algo na tua situação que tu estás a ignorar ou a recusar admitir. Mas e se não estiveres louca? E se fores, na verdade, uma mulher muito inteligente que caiu numa armadilha psicológica sofisticada, criada por alguém que teve décadas para aperfeiçoar as suas técnicas? A caminhar em direção ao elevador, Margaret apercebeu-se de que, pela primeira vez em anos, não estava a caminhar sozinha. As irmãs Thompson tinham sido sempre uma equipa, mas, algures no processo de se tornar esposa de Richard, ela esquecera-se de que fazer parte de uma equipa significava que os outros membros nunca deixariam cair sem lutar para amparar. A descida de 42 andares no elevador pareceu fundamentalmente diferente desta vez. Em vez de ver os números a descerem em direção ao Resdushon como uma contagem decrescente de regresso à prisão, Margaret deu por si a pensar naquilo como uma ascensão ao contrário, a mover-se para cima, em direção a algo melhor do que aquilo que deixava para trás. Quando chegou ao átrio, já tinha tomado uma decisão que lhe teria parecido impossível apenas horas antes. Iria ao apartamento da Sofia, como Richard exigirá, mas desta vez iria como espiã da sua própria vida, e não como vítima a aceitar humilhação. Desta vez, iria recolher inteligência em vez de apenas limpar desastres feitos por outros. A empregada de limpeza ia ter o seu último dia. Mas Margaret Thompson ia ter o seu primeiro dia como arquiteta do seu próprio futuro. O elevador para Penthouse parecia mover-se com lentidão deliberada enquanto Margaret regressava a casa, a mente ainda a processar a conversa com as irmãs e a mudança radical de perspectiva que ocorrerá nas últimas 3 horas. O átrio em mármore do edifício fora sempre projetado para impressionar visitantes com seu evidente luxo e elegância discreta, e Richard fazia sempre questão de mencionar o custo das taxas de manutenção mensais a quem o quisesse ouvir. Mas hoje, o espaço parecia menos um privilégio e mais como a sala de espera de um consultório médico muito exclusivo onde estava prestes a receber notícias devastadoras sobre o seu prognóstico. O elevador soou suavemente ao chegar ao 40º andar e Margaret verificou o reflexo nas portas de aço polido uma última vez, certificando-se de que tinha a aparência da esposa obediente e previsível que Richard esperava encontrar quando levantasse os olhos dos seus negócios. Ao longo dos anos, tornará-se perita em controlar as expressões faciais, alisando qualquer traço de pensamento independente ou complexidade emocional antes de entrar em espaços onde Richard pudesse observá-la e avaliar o seu desempenho como parceira doméstica. A Penthouse estava cheia do murmúrio baixo de vozes masculinas e do tilintar distinto de copos de cristal caro com bebidas que custavam mais por onça do que muitas pessoas gastavam em mercearias numa semana. Richard estava a receber clientes na sala de estar formal, um ritual que ocorria pelo menos 2 vezes por semana e que seguia sempre o mesmo padrão coreografado. Margaret podia vê-los através da porta aberta que ligava o átrio ao espaço principal de convívio. 4 homens em fatos caros a discutir negócios enquanto saboreavam bourbon envelhecido, sentados em móveis escolhidos pela decoradora de Richard pela sua capacidade de projetar sucesso, e não de proporcionar conforto. Margaret, chamou Richard, a voz a atravessar o átrio em mármore no momento em que ela entrou, demonstrando a hipervigilância que lhe permitia monitorizar os movimentos dela mesma enquanto conduzia negócios com clientes cujos investimentos mantinham a Thompson Industries lucrativa. Perfeita pontualidade. Precisamos de serviço de Bourbon, o Macallan 25, e muda-te para aquele vestido azul antes de te juntares a nós. O vestido azul. 23 anos a vestir o vestido azul sempre que Richard precisava que ela desempenhasse o papel da esposa elegante e realizada, cuja presença acrescentava sofisticação às suas negociações, sem introduzir qualquer elemento imprevisível que pudesse interferir com a imagem cuidadosamente gerida que ele procurava manter. Margaret, chamou Richard, a voz a atravessar o átrio em mármore no momento em que ela entrou,
demonstrando a hipervigilância que lhe permitia monitorizar os movimentos dela mesma enquanto conduzia negócios com clientes cujos investimentos mantinham a Thompson Industries lucrativa. Perfeita pontualidade. Precisamos de serviço de Bourbon, o Macallan 25, e muda-te para aquele vestido azul antes de te juntares a nós. O vestido azul. 23 anos a vestir o vestido azul sempre que Richard precisava que ela desempenhasse o papel da esposa elegante e realizada, cuja presença acrescentava sofisticação às suas negociações, sem introduzir qualquer elemento imprevisível que pudesse interferir com a imagem cuidadosamente gerida que ele procurava manter. Era um simples vestido de coqueteio em seda azul marinho, que favorecia sua silhueta sem ser demasiado chamativo, caro o suficiente para demonstrar o sucesso de Richard, mas discreto o suficiente para não distrair das suas apresentações. Seguro. Adequado. Completamente esquecível. Margaret percorreu a rotina familiar com a eficiência treinada de quem repetira aquelas ações centenas de vezes ao longo do casamento. Caminhar até o quarto principal, mudar para o vestido azul que pendia no armário como o uniforme de um emprego para o qual nunca se candidatou, retocar a maquilhagem que já estava perfeita, verificar o cabelo que já estava exatamente como Richard preferia, preparar o serviço de Bourbon na bandeja de prata que fora presente de casamento do primeiro sócio de Richard, regressar à sala com um sorriso adequado, servir bebidas a homens que mal reconheciam a sua presença, desaparecer para a cozinha até ser novamente chamada. Senhores, disse Richard quando ela entrou na sala, transportando a bandeja com a precisão de quem sabia que qualquer erro seria notado e criticado depois. Recordam-se da minha esposa, Margaret. Ela gere os nossos arranjos domésticos e mantém tudo a funcionar sem problemas nos bastidores. Ela gere os arranjos domésticos. Não, foi executiva de marketing com MBA e abandonou uma carreira promissora para apoiar as minhas ambições profissionais. Não, é uma mulher inteligente cujas ideias e opiniões contribuíram para o meu sucesso de formas impossíveis de quantificar. Nem sequer é minha parceira na construção da vida que partilhamos. Ela gere os arranjos domésticos. Como se fosse um equipamento doméstico caro que exigia reconhecimento ocasional, mas não consideração real. Senhora Thompson, os clientes acenaram com o desinteresse educado de homens treinados para reconhecer esposas como extensões dos maridos, em vez de seres humanos independentes dignos de atenção genuína. No mundo deles, as esposas eram música de fundo agradável, decorativas, mas que não exigiam escuta ativa nem envolvimento significativo. Margaret serviu Bourbon com a graça de quem desempenhava aquele papel há décadas e começou a retirar-se para a cozinha, como esperado. Mas algo a fez parar à entrada do corredor, meio escondida pelas sombras, o suficiente para observar sem ser observada. Talvez fosse a conversa com as irmãs ainda a ecoar na mente. Ou talvez tivesse simplesmente chegado a um ponto invisível de ruptura psicológica, onde continuar a obedecer se tornará impossível. Seja qual for a razão, em vez de desaparecer para a cozinha à espera do próximo chamado, deu por si a ouvir a conversa de negócios com a atenção focada de quem recolhe inteligência, e não de quem foge da realidade. O acordo de desenvolvimento Henderson deve fechar na próxima semana, salvo complicações imprevistas, diziam dos clientes, enquanto saboreavam Bourbon que custava mais por garrafa do que muitas pessoas ganham no mês. Isso representa mais 12 milhões em direitos de desenvolvimento, assumindo que as aprovações de urbanismo avancem como esperado. As aprovações estão garantidas, respondeu Richard com a confiança fluida de quem nunca duvidara da sua capacidade de manipular sistemas que os outros consideravam fixos e imutáveis. Tenho garantias pessoais de contactos na Câmara de Urbanismo, pessoas que me devem favores importantes e compreendem os benefícios mútuos de manter a nossa relação profissional. Margaret sentiu algo frio e pesado a instalar-se-lhe no estômago enquanto processava o que ouvia. Sabia o suficiente sobre as operações empresariais de Richard para perceber que conhecimento antecipado de decisões de urbanismo representava informação extremamente valiosa, o tipo de inteligência privilegiada que podia fazer ou desfazer negócios imobiliários no valor de dezenas de milhões. O teu acesso interno ao governo municipal tem sido absolutamente inestimável para o nosso sucesso, disse outro cliente, com evidente satisfação. A Thompson Industries não estaria onde está hoje sem essas relações estratégicas. A concorrência simplesmente não consegue igualar o nível de inteligência de mercado que forneces. O sucesso no desenvolvimento imobiliário depende inteiramente de conhecer as pessoas certas e saber quando usar esse conhecimento para obter a vantagem máxima. Informação é a única moeda que realmente importa no nosso negócio, disse Richard, e Margaret conseguiu ouvir o sorriso satisfeito na voz dele mesmo sem conseguir ver-lhe o rosto. Tudo o resto é só papelada e construção. Margaret encostou-se à parede do corredor, quase sem respirar, enquanto processava o que estava a ouvir. Em 23 anos de casamento, ouvirá inúmeras conversas de negócios como aquela,
mas sempre assumirá que se tratava de networking legítimo e planeamento estratégico dentro dos limites legais. Agora, a escutar com os ouvidos de uma mulher que já não confiava em nada do que o marido dizia ou fazia, ouvia algo completamente diferente. Estava a ouvir provas de corrupção sistemática. O seu telemóvel vibrou suavemente no bolso do vestido azul, e ela retirou com cuidado para ler uma mensagem de texto da Sofia que fez o seu sangue ferver numa mistura de humilhação e raiva. Querida, não te esqueças da reunião desta tarde. O apartamento tem de estar absolutamente impecável até às 18 horas, porque vou receber alguém muito especial esta noite. Dá especial atenção ao quarto e à casa de banho. Quero tudo perfeito para o meu convidado. Margaret ficou a olhar para a mensagem, sentindo a mistura familiar de incredulidade e degradação que caracterizara todas as interações com o amante do marido nos últimos 6 meses. A mulher com quem Richard estava a ter um caso estava a enviar-lhe mensagens diretamente, a dar-lhe ordens como se Margaret fosse uma empregada contratada, em vez de esposa legítima cujo casamento estava a ser sistematicamente destruído por aquela relação. Muito bem, os papéis do divórcio devem ser entregues até o final da próxima semana, ouviu Richard dizer num tom mais baixo, que sugeria que partilhava informação destinada a um público mais restrito. Assim que o negócio Henderson estiver fechado e os lucros forem devidamente distribuídos, já não preciso de manter o casamento por aparência. O timing vai ser perfeito. Todos aqueles esforços cuidadosos para ser a esposa perfeita que conseguiria salvar um casamento digno de ser salvo. Tudo aquilo fora apenas representação numa peça cujo final já estava escrito, e ela era a única atriz que não sabia como a história terminava. A conversa na sala mudou de tema, mas Margaret já não conseguia processar palavras individuais. Movia-se pela Penthouse como alguém em choque, a mente a lutar para reconciliar o Richard que amara durante 23 anos com o estranho que acabará de ouvir a planear a sua exclusão da vida dele como uma transação de negócios cuidadosamente cronometrada para minimizar impacto financeiro. No quarto principal, sentou-se à beira da cama que partilhavam há mais de 2 décadas e tentou lembrar-se da última vez que Richard a olhara com algo que se assemelhasse a afeto genuíno. A última vez que tinham feito amor sem que parecesse uma obrigação que ambos queriam completar o mais eficientemente possível. A última vez que se sentirá uma parceira na relação, em vez de uma funcionária cujo desempenho estava constantemente a ser avaliado e considerado insuficiente. O telemóvel tocou, interrompendo pensamentos que se estavam a tornar cada vez mais sombrios e autodestrutivos. O nome de Claire apareceu no ecrã como uma boia de salvação lançada a alguém a afundar-se em águas demasiado profundas para ver o fundo. Como estás a aguentar depois da nossa conversa esta tarde? Perguntou Claire sem rodeios, a voz carregada da preocupação focada de quem pensara na situação da irmã em cada momento livre desde que se separaram. Acho que posso estar em estado de choque, disse Margaret calmamente, lançando um olhar em direção à porta do quarto para garantir que a reunião de negócios de Richard ainda o ocupava completamente. Acabei de ouvir o Richard a falar sobre entregar os papéis do divórcio para a semana. Aparentemente, todo este processo foi planeado há meses e eu sou a única envolvida que não sabia que o nosso casamento estava a acabar. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos, e Margaret quase conseguia ouvir a irmã a processar a informação e a ajustar o pensamento estratégico para acomodar uma situação ainda pior do que inicialmente tinham compreendido. Vou já para aí, disse Claire, com a firmeza decisiva que a tornará bem-sucedida nos negócios. Não, absolutamente não, respondeu Margaret rapidamente, imaginando a explosão que resultaria se Richard descobrisse que ela andava a partilhar detalhes da vida privada com as irmãs. Ele tem clientes aqui, e se perceber que tenho andado a falar contigo sobre o nosso casamento, isso pode desencadear exatamente o tipo de retaliação que estamos a tentar evitar. Margaret, ouve-me com muita atenção, disse Claire, com o tom autoritário que usava em situações de crise que exigiam ação imediata e decisiva. Tu não estás a pensar com clareza neste momento, e isso é completamente normal e esperado quando alguém em quem confiaste durante décadas te trai de forma tão fundamental. A mente tenta encontrar explicações que façam a traição parecer menos total do que é na realidade. Não tomes nenhuma decisão importante até podermos sentar-nos juntas e rever as tuas opções de forma sistemática. Após terminar a chamada, Margaret dirigiu-se à casa de banho principal e ficou a olhar para si mesma no espelho, que lhe devolveu a imagem de uma mulher perfeitamente arranjada e vestida de forma apropriada, mas com olhos que pareciam pertencer a alguém esvaziado por dentro. O som de risos vindo da sala flutuava pelo corredor, e Margaret percebeu que, enquanto seu mundo desabava à sua volta, Richard continuava a conduzir os negócios como de costume. Para ele, aquele era apenas mais um dia comum, cheio de conversas lucrativas e planeamento estratégico.
O facto de a esposa estar na divisão ao lado a processar a destruição dos alicerces da sua vida era completamente irrelevante para suas preocupações imediatas. Mas, para Margaret, aquele era o dia em que finalmente compreendia que vivia num casamento que terminara anos antes, sem que ninguém se tivesse dado ao trabalho de lhe dizer que agora habitava as ruínas de algo que um dia fora real. O dia em que percebeu que a mulher que passará 23 anos a tentar ser a esposa perfeita servirá, na verdade, como funcionária não remunerada de uma relação comercial prestes a ser encerrada por razões de eficiência. Mais importante ainda, era o dia em que deixava de ter medo do que a sua vida poderia parecer se parasse de aceitar um tratamento que teria sido impensável para a mulher confiante e capaz que fora antes de se tornar Margaret Thompson, esposa de Richard. O pequeno café em Queens onde as irmãs Thompson se reuniam todas as quartas de manhã há 3 anos parecia pertencer a um universo completamente diferente, comparado ao ambiente de mármore e cristal que dominava a existência diária de Margaret. Escondido entre uma livraria em segunda mão especializada em romances e uma padaria familiar que servia o bairro há 40 anos, o café servia café em canecas de cerâmica desalinhadas, oferecia Wi-Fi gratuito a quem precisasse de um lugar sossegado para trabalhar, e mantinha uma atmosfera de aconchego informal que parecia revolucionária após meses a viver em espaços projetados para impressionar em vez de confortar. Margaret chegou 20 minutos mais cedo, reclamando a sua mesa habitual no canto traseiro onde podiam conversar em privado, sem receio de serem ouvidas por outros clientes, ou fotografadas pelos colunistas sociais que ocasionalmente seguiam os movimentos das esposas mais notórias de Manhattan. Os sons familiares de café a ser preparado, conversas suaves e notícias matinais na televisão montada por cima do balcão ofereciam um pano de fundo reconfortante enquanto ela tentava organizar pensamentos que pareciam dispersar-se sempre que tentava focar-se neles. 2 dias tinham passado desde que ouvirá a conversa de Richard sobre os papéis do divórcio e corrupção municipal, e Margaret sentia-se como se estivesse a viver um sonho estranho, onde tudo parecia normal à superfície, mas nada fazia sentido quando examinado de perto. Richard continuará com as suas rotinas habituais, sem qualquer indício de que estivesse consciente da crescente compreensão dela sobre a situação, embora ela o tivesse apanhado a observá-la por vezes com uma expressão que não conseguia interpretar. As provas eletrônicas são ainda mais incriminatórias, disse ela, virando portátil para que Margaret visse folhas de cálculo e cadeias de e-mails que pareciam provas no inquérito criminal. A tua rede doméstica faz backups automáticos para servidores na cloud pagos pela Thompson Industries, o que significa que consegui analisar anos de comunicações de negócios do Richard sem tecnicamente aceder a nada que não te pertença, como sua esposa legal. Margaret ficou a olhar para o ecrã, a ver o império empresarial do marido com olhos completamente novos. Os dados mostravam padrões de comunicação entre Richard e funcionários municipais que sugeriam relações muito mais íntimas e financeiramente motivadas do que qualquer coisa que pudesse ser considerada networking legítimo. Há quanto tempo consegues aceder a esta informação? Perguntou, sentindo-se como Alice a cair pela toca do coelho num mundo onde nada era o que parecia. Desde que nos contaste sobre o arranjo de limpeza, há 6 meses, respondeu Diana calmamente. Instalei software de monitorização na tua rede doméstica para garantir que o Richard não estava a planear nenhuma manobra financeira que te deixasse completamente vulnerável. Achei que estava a proteger-te de táticas normais de divórcio. Não fazia ideia de que estava a documentar provas de atividade criminosa sistemática. Claire inclinou-se para a frente, a expressão séria. Mostra-lhe a linha cronológica da corrupção municipal. Diana abriu um novo ecrã que exibia um mapa cronológico das atividades de negócios de Richard, correlacionadas com decisões do planeamento urbano nos últimos 5 anos. O padrão era inconfundível: doações estratégicas para campanhas de membros do Conselho Municipal seguidas de decisões de zoneamento favoráveis, contratos de consultoria caros com funcionários do Departamento de Planeamento seguidos de aprovações de projetos que beneficiavam os clientes de Richard, viagens de luxo e despesas de entretenimento que coincidiam exatamente com votações municipais que renderam milhões aos investidores da Thompson Industries. Ele não está apenas a prever que bairros vão ser desenvolvidos, explicou Claire, apontando para exemplos específicos na linha do tempo. Ele está ativamente a influenciar que zonas recebem aprovação de desenvolvimento e depois posiciona os seus clientes para lucrarem com decisões que ele próprio ajudou a orquestrar. É uma rede de corrupção sofisticada disfarçada de relações comerciais legítimas. Margaret sentia-se esmagada com a dimensão do que as irmãs tinham descoberto. Sempre soubera que Richard era ambicioso e, por vezes, impiedoso nos negócios, mas assumirá que o seu sucesso se devia à sua inteligência e capacidade estratégica superiores à dos concorrentes.
Descobrir que as conquistas dele se baseavam, afinal, em subornos sistemáticos e corrupção era como perceber que os alicerces de toda sua vida adulta tinham sido construídos sobre areia movediça. A mais, disse Diana, mudando para outro ecrã que exibia o que pareciam ser documentos roubados de várias empresas concorrentes. As campanhas de marketing da Thompson Industries usam constantemente pesquisas proprietárias que parecem ter sido obtidas ilegalmente de concorrentes mais pequenos. Estão a invadir os sistemas informáticos de outras empresas, a roubar análises de mercado e documentos de planeamento estratégico, e depois usam essa informação para baixar os seus orçamentos e roubar-lhes os clientes. Cassimardo, já identificamos 27 empresas que foram vítimas nos últimos 5 anos, acrescentou Claire, puxando de uma pasta separada com contactos e correspondência. Tenho contactado algumas delas através da minha rede profissional. Estão muito interessadas no que descobrimos, e várias estão a considerar avançar com ações judiciais se conseguirem reunir provas suficientes para sustentar os seus casos. Margaret olhava para as provas espalhadas pela mesa, tentando processar a realidade de que o seu marido não era apenas emocionalmente ausente e cruel no relacionamento pessoal, era também um criminoso que construíra sua reputação profissional através de roubo, suborno e fraude, numa escala que podia potencialmente destruir dezenas de empresas e centenas de carreiras individuais. Como é que isto é possível? Perguntou. Como é que ele escondeu tudo isto durante tanto tempo? Ele não escondeu, respondeu Diana. Compartimentalizou. O Richard foi muito cuidadoso em espalhar as suas atividades ilegais por vários tipos diferentes de infrações, de modo a que nenhum crime, por si só, fosse suficientemente evidente para deitar abaixo toda a operação. Evasão fiscal através de contas offshore. Corrupção municipal através de subornos estratégicos. Espionagem industrial por hacking corporativo. Manipulação de mercado com uso de informação privilegiada, continuou Claire. Qualquer uma destas atividades, isoladamente, podia passar despercebida durante anos. Mas quando se mapeiam todas juntas e se analisam os padrões da operação completa, as provas tornam-se esmagadoras. Richard Thompson não é apenas um empresário bem-sucedido que ocasionalmente ultrapassa os limites éticos, concluiu Diana, abrindo registros financeiros que mostravam uma rede complexa de contas offshore, empresas fictícias e esquemas bancários internacionais que violavam várias leis federais sobre declarações fiscais e transparência financeira. A operação de branqueamento de capitais, por si só, pode resultar em décadas de prisão federal. O Richard tem escondido sistematicamente rendimentos das autoridades fiscais através de estruturas que são explicitamente proibidas pelas regulações bancárias internacionais. Margaret sentia-se afundar no mar de informações que redefiniam tudo o que pensava saber sobre o homem com quem estivera casada durante mais de 2 décadas. O ex-marido milionário de quem tivera medo de se separar por causa da sua riqueza e ligações era, afinal, um castelo de cartas pronto a ruir com uma única chamada para as autoridades competentes. O que fazemos com tudo isto? Perguntou, gesticulando em direção às provas que cobriam a pequena mesa como peças de um puzzle que revelava uma imagem demasiado perturbadora para encarar. Isso depende inteiramente do tipo de resultado que desejas, respondeu Claire, começando a organizar os documentos de volta na pasta. Podemos usar esta informação como alavanca para garantir que recebes um acordo de divórcio justo, que reconheça a tua contribuição igualitária no casamento. Ou podemos entregar tudo às autoridades federais e deixar o Richard enfrentar as consequências legais completas das suas escolhas. Ou podemos fazer as duas coisas, disse Diana com um leve sorriso que sugeria que esperava que Margaret quisesse perseguir a forma mais abrangente de justiça disponível. Não há qualquer obrigação legal ou ética de escolher entre proteger os teus interesses financeiros e garantir que as vítimas do Richard recebam justiça pelos crimes que ele cometeu contra elas. Enquanto se preparavam para sair do café, Margaret sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de que tinha escolhas reais sobre o seu futuro, em vez de apenas diferentes formas de aceitar circunstâncias que outras pessoas tinham criado para ela. Durante tanto tempo, a sua vida parecerá algo que lhe acontecia, e não algo que moldava através das suas próprias decisões e ações. Já não estava apenas a reunir inteligência sobre a sua própria situação, estava a documentar provas que podiam oferecer justiça a todas as pessoas e empresas que Richard roubara sistematicamente ao longo dos anos. A empregada de limpeza estava a tornar-se detetive. Mas mais do que isso, estava a tornar-se agente de justiça numa história muito maior do que a sua própria libertação pessoal. A campainha da Penthouse tocou com a sequência musical elaborada que Richard programara para anunciar visitantes, notas que antes lhe pareciam elegantes e sofisticadas, mas que agora soavam a Margaret como um sino de alarme, a anunciar a aproximação de mais uma humilhação que lhe seria exigido aceitar com graça e gratidão.
Estava sozinha na cozinha, ainda a processar a avalanche de informação que as irmãs partilharam sobre as atividades criminosas de Richard, quando ouviu o clique distinto de saltos de designer contra o mármore do átrio a ecoar pelo chão. Querida, precisamos de ter uma conversa séria. De mulher para mulher, como se costuma dizer. A voz de Sofia carregava aquela confiança ofegante de quem nunca enfrentou uma situação que não conseguisse manipular a seu favor. O tom privilegiado de uma mulher que aprendeu cedo que a combinação de beleza, juventude e charme calculado podia abrir portas que permaneciam fechadas a quem dependia de qualificações mais substanciais. Com 32 anos, Sofia representava tudo que Margarete fora quando conhecera Richard. Ambiciosa, otimista e ingênua o suficiente para acreditar que ligar-se a um homem poderoso a tornaria automaticamente poderosa também. A diferença crucial era que Sofia escolhera ser a outra mulher, e não a esposa. Uma decisão estratégica que parecia considerar prova da sua inteligência superior e pensamento moderno sobre relações. Posicionara-se como parceira de negócios e companheira sexual de Richard, sem as complicações legais e exigências emocionais que vinham com o casamento, o que lhe permitia usufruir dos benefícios da riqueza e estatuto dele sem aceitar responsabilidades pelo trabalho emocional que se esperava tradicionalmente das esposas. Margarete secou as mãos numa toalha de cozinha com lentidão deliberada, aproveitando segundos extra para compor a expressão num semblante que se assemelhasse à aceitação calma, em vez da raiva e repulsa que ameaçavam transbordar sempre que era forçada a interagir com o amante do marido. Caminhou até ao átrio, onde Sofia estava de pé, a examinar o seu reflexo no espelho antigo que custará mais do que o salário anual da maioria das pessoas, ajustando o cabelo loiro com a precisão treinada de quem sabia que a aparência era o seu bem mais valioso. Sofia vestia um conjunto branco de designer que provavelmente custará vários milhares de dólares. E era claramente concebido para transmitir, em simultâneo, inocência e sofisticação. Cada detalhe da sua apresentação fora cuidadosamente calculado, desde a maquilhagem profissionalmente aplicada, as joias estrategicamente escolhidas, até a forma como se mantinha ereta com a confiança de quem nunca duvidou do seu próprio encanto, nem questionou se merecia o estilo de vida luxuoso que a sua relação com Richard lhe proporcionava. Sofia, disse Margarete com a neutralidade polida que aperfeiçoara ao longo de meses de interações que mais pareciam negociações diplomáticas entre nações hostis. O Richard não está em casa neste momento. Eu sei exatamente onde o Richard está, querida. Tenho acesso à agenda dele e à localização dele em permanência, respondeu Sofia com um sorriso tão afiado que podia cortar vidro. Vim para falar contigo especificamente. Acho que está na altura de estabelecermos algumas novas regras para o nosso acordo, daqui para frente. A menção casual de ter acesso a informações privadas de Richard soou como mais uma pequena violação, mais um lembrete de que o papel de Margarete na vida do marido tinha sido progressivamente diminuído, enquanto a influência de Sofia crescia, abrangendo até áreas que deviam permanecer privadas entre parceiros conjugais. Margarete questionou-se que outros aspectos do seu casamento tinham sido partilhados com a mulher que a estava a substituir sistematicamente nas afeições e prioridades de Richard. Que acordo seria esse? Perguntou Margarete, embora suspeitasse que já sabia exatamente o rumo que a conversa tomaria, e receasse ouvi-lo em voz alta. Sofia riu-se com uma musicalidade que, provavelmente, encantava homens suscetíveis a técnicas óbvias de manipulação. Oh, por favor, não sejas ingênua comigo. Nós as duas sabemos que tem sido a minha empregada doméstica nos últimos 6 meses. O Richard disse-me que foi até ideia tua, que queria sentir-te útil durante este período de transição, enquanto ele resolvia algumas questões pessoais. A audácia da mentira era tão completa que Margarete quase sentiu uma estranha admiração pela sua criatividade. Richard tinha conseguido convencer a amante de que a esposa se oferecerá voluntariamente para limpar o seu apartamento, transformando humilhação sistemática num ato de generosidade, que refletia tanto a sensibilidade dele às necessidades emocionais de Margarete como a sua maturidade na gestão de uma situação difícil. Foi essa história que ele te contou? Perguntou Margarete, genuinamente curiosa sobre como Richard conseguirá reformular a sua servidão forçada como evidência de cooperação voluntária com a infidelidade dele. Os homens têm egos tão delicados nestas situações, continuou Sofia, sentando-se no sofá de couro branco da sala sem esperar convite, ajeitando-se com a graça treinada de quem está habituada a ser admirada de todos os ângulos. Eles precisam de acreditar que todas as mulheres nas suas vidas são amigas, que não há competição, nem ciúmes, nem conflitos entre nós. Isso faz com que se sintam melhor com as suas escolhas, e evita que tenham de confrontar as complicações emocionais que vêm com gerir várias relações ao mesmo tempo. Margarete seguiu Sofia para a sala de estar, reparando em como a mulher mais nova se sentia à vontade no espaço que Margarete considerará o seu lar durante 23 anos. Havia algo de proprietário na forma como Sofia se movia pelo apartamento,
como se já estivesse a redecorar mentalmente, planeando alterações que refletissem melhor o seu gosto e estilo de vida. Mas como somos ambas adultas que entendem como o mundo realmente funciona, continuou Sofia, examinando as unhas impecavelmente tratadas com a atenção que a maioria das pessoas reserva para documentos importantes. Achei que devíamos discutir o futuro de forma mais direta e honesta do que o Richard parece ser capaz de fazer. Que aspectos do futuro queres discutir? Perguntou Margarete, sentando-se na cadeira em frente a Sofia e preparando-se para mais uma nova forma de humilhação que estava prestes a ser proposta. Bem, querida, o Richard explicou-me o cronograma para concluir o processo de divórcio, disse Sofia, com o tom de quem discute planos de fim de semana e não a destruição sistemática de um casamento de 23 anos. E quero ter a certeza de que estamos todas na mesma página quanto às expectativas para o período de transição. A expressão alojamento mais apropriado pairou no ar como uma nuvem de gás tóxico. Margarete compreendeu que Sofia se referia ao subsídio mínimo de habitação que Richard planeava oferecer como parte de um acordo de divórcio desenhado para deixar a ex-esposa financeiramente dependente, mas já sem direito legal ao estilo de vida que ajudara a construir com décadas de apoio emocional e social. A destruição sistemática da confiança e perspectivas de Margarete estava a ser apresentada como orientação profissional prática, como se Sofia fosse uma conselheira escolar a ajudar uma estudante com dificuldades a identificar opções realistas, e não uma predadora a planear a degradação total da sua rival. O Richard acha que Séries perfeita para trabalho doméstico, disse Sofia, entregando o insulto final com um sorriso como se estivesse a partilhar boas notícias. És meticulosa, discreta e já percebes a importância de não falar do que observas nas casas das pessoas. E estás familiarizada com as expectativas de estilo de vida das pessoas de sucesso, o que seria valioso. Quando trabalhava no círculo social e empresarial do Richard, Margarete encontrou a sua voz, embora soasse estranha e distante aos seus próprios ouvidos. E discutiste este plano de carreira com o Richard? Claro, querida. Discutimos tudo juntos, respondeu Sofia, e a inclusão casual de si mesma no processo de tomada de decisões do Richard foi mais devastadora do que qualquer insulto direto poderia ter sido. Ele está muito preocupado com a tua transição bem-sucedida para a independência e nós os dois queremos garantir que aterres de pé financeiramente. O Richard sempre falou tão bem da tua natureza prática e da tua capacidade de te adaptares às circunstâncias. O nós nessa frase representava o apagamento completo do papel de Margarete como parceira principal e confidente mais próxima do Richard. Sofia e Richard tinham estado a planear juntos o futuro pós-divórcio de Margarete, traçando uma vida que a manteria financeiramente dependente, enquanto asseguravam que ela permanecesse socialmente isolada e profissionalmente marginalizada. Que atencioso da vossa parte estarem tão preocupados com o meu bem-estar, disse Margarete, a sua voz com uma tonalidade que Sofia aparentemente era demasiado egocêntrica para detetar. Eu sabia que ias compreender, disse Sofia com óbvia satisfação. Sempre foste tão razoável em aceitar a realidade. É isso que o Richard sempre mais admirou em ti. Não és daquelas esposas que criam dramas desnecessários quando as circunstâncias mudam. Depois de Sofia sair, Margarete ficou sozinha na sala de estar, que já não lhe parecia sua casa, rodeada por mobília, arte e objetos decorativos que representavam uma vida que, na verdade, nunca lhe pertenceu. Tudo o que era belo e valioso no apartamento pertencia ao Richard, ou tinha sido escolhido por ele, ou existia porque ele o tinha considerado apropriado para a imagem que queria projetar para o mundo. Ela dirigiu-se à casa de banho principal e olhou-se ao espelho, que refletia uma mulher perfeitamente arranjada, vestida de forma adequada, mas cujos olhos pareciam pertencer a alguém que tinha vindo a desaparecer aos poucos ao longo dos anos. Quando se tornará uma mulher que aceitava ser discutida e planeada por outras pessoas como se fosse propriedade a ser descartada, em vez de uma pessoa com agência, direitos e capacidade de determinar o seu próprio futuro? O telefone tocou, e o nome da Claire apareceu no ecrã como uma boia de salvação atirada a alguém a afogar-se em águas demasiado profundas e escuras para escapar. Emergência, disse Margarete no momento em que atendeu. Eles querem que eu me torne a empregada de limpeza permanente deles. Não se trata apenas de limpar o apartamento da Sofia. Eles estão a planear toda a minha carreira pós-divórcio como empregada doméstica para o círculo social do Richard. O silêncio do outro lado da linha prolongou-se por vários segundos, e Margarete conseguia praticamente ouvir a mente da irmã a trabalhar para processar uma informação ainda pior do que aquilo para que se tinham preparado. Estamos a caminho agora, disse Claire, com um tom decidido que tinha construído seu império de marketing. O Richard não está em casa e não voltará antes das 9 da noite, disse Margarete, olhando para o calendário que governava o seu horário social como uma operação militar. Ótimo! A Diana e eu temos analisado a informação que recolhemos ontem, e algumas coisas que precisamos de te mostrar que vão mudar completamente a forma como vês tudo o que está a acontecer.
45 minutos depois, ambas as irmãs estavam sentadas na sala de estar da Margarete, com os portáteis abertos e expressões que combinavam fúria com o comportamento do Richard e determinação para garantir que os planos dele para o futuro da Margarete nunca se concretizassem. Precisamos de te contar algo que descobrimos enquanto analisávamos as comunicações digitais do Richard, disse Diana sem rodeios, a voz carregada com a intensidade focada de quem passou horas a descobrir informações que revelavam o verdadeiro alcance do planeamento sistemático do Richard. O arranjo da limpeza com a Sofia não foi uma humilhação espontânea ou sinal de uma crise de meia-idade. Foi manipulação psicológica cuidadosamente planeada para estabelecer um padrão legal do teu comportamento submisso. Margarete sentiu a sala girar à sua volta enquanto processava o que a Diana lhe dizia. O que queres dizer com isso? O Richard tem estado a construir um caso legal para provar que estás psicologicamente dependente da orientação e direção dele, explicou Claire, abrindo documentos no portátil que pareciam memorandos de estratégia legal. Se ele conseguir demonstrar ao tribunal de divórcio que prestaste voluntariamente serviços domésticos para os seus associados ao longo do tempo, isso reforça o argumento de que és incapaz de tomar decisões de forma independente, e que necessitas de supervisão a longo prazo, em vez de um tratamento igual enquanto adulta competente. O que muda completamente os cálculos do acordo de divórcio, continuou Diana, mostrando a Margarete projeções financeiras que pintavam um retrato devastador das suas perspectivas pós-divórcio sob diferentes cenários legais. Em vez de uma pensão de alimentos que reconheça a tua contribuição igual para a riqueza construída durante o casamento, receberias assistência supervisionada que o Richard controlaria, e que poderia ser terminada a seu critério. Margarete olhou para as irmãs, finalmente a compreender que cada humilhação dos últimos 6 meses tinha sido calculada para destruir não só a sua estabilidade emocional e autoestima, mas também a sua posição legal como parceira igual no casamento que estava prestes a ser dissolvido. Cada vez que limpaste o apartamento da Sofia, cada vez que aceitaste tratamento que diminuía o teu estatuto em relação ao do Richard, explicou Claire, estavas inadvertidamente a fornecer provas que poderiam ser usadas para argumentar que não és capaz de gerir os teus próprios assuntos financeiros. O Richard tem jogado um jogo legal muito sofisticado, enquanto te fazia pensar que estavas apenas a tentar salvar o teu casamento. Mas aqui está o que ele não sabe, disse Diana com um sorriso que continha satisfação suficiente para alimentar toda a cidade. Também temos jogado esse jogo, e somos muito melhores do que ele. Nessa noite, enquanto Margarete esperava que Richard regressasse do seu jantar de negócios, percebeu que a mulher que passou 6 meses a limpar as desordens de outras pessoas enquanto a sua própria vida se desmoronava, estava finalmente pronta para começar a limpar a casa de uma forma completamente diferente. A empregada de limpeza estava prestes a tornar-se a arquiteta da justiça, e Richard Thompson estava prestes a descobrir que subestimou gravemente a inteligência e determinação das mulheres que passou anos a desvalorizar sistematicamente. Claire andava de um lado para o outro atrás da cadeira da Diana, com a energia inquieta de alguém cuja mente de marketing já estava a desenvolver estratégias para aproveitar a informação descoberta. Margarete ficou sentada em silêncio, ainda a processar a conversa do dia anterior com a Sofia e a devastadora realização de que os meses de humilhação que tinha suportado tinham sido cuidadosamente orquestrados para apoiar a estratégia legal do Richard de a deixar financeiramente dependente e socialmente isolada. Richard regressara à casa na noite anterior num humor excepcionalmente expansivo, que sugeria que o jantar de negócios tinha produzido resultados lucrativos. Não perguntou pelo dia da Margarete, nem demonstrou qualquer interesse no seu estado emocional, o que foi uma sorte, já que ela não sabia se teria conseguido esconder a sua crescente compreensão do alcance da sua mentira e manipulação. Mostra-lhe primeira linha do tempo da corrupção municipal, disse Claire, parando de andar para se inclinar sobre o ombro da Diana e apontar para elementos específicos apresentados no monitor principal. Ela precisa de entender a dimensão do que estamos a lidar antes de entrarmos nos crimes financeiros mais complexos. Diana abriu uma representação visual abrangente das relações comerciais da Thompson Industries com o governo da cidade nos últimos 5 anos. O ecrã parecia uma teia de aranha, ligando a empresa do Richard a funcionários de planeamento, comissários de urbanismo, membros do conselho municipal e empreiteiros municipais, através de uma rede complexa de transações financeiras, contratos de consultoria e doações estratégicas. O sucesso da Thompson Industries não se baseia apenas no conhecimento antecipado das decisões de desenvolvimento, explicou Diana, destacando ligações específicas que mostravam o fluxo de dinheiro da empresa do Richard para vários funcionários da cidade. O Richard tem estado ativamente a comprar essas decisões através de um sistema sofisticado de subornos disfarçado de relações comerciais legítimas. Margarete inclinou-se para observar os dados mais de perto, vendo o império empresarial do marido com olhos completamente novos.
A linha temporal mostrava contribuições estratégicas para campanhas, seguidas imediatamente por decisões de urbanismo favoráveis, contratos de consultoria dispendiosos que precediam aprovações de desenvolvimento e despesas com viagens de luxo que coincidiam exatamente com votações municipais que renderam milhões de dólares aos clientes do Richard. Ele não está a prever que bairros serão desenvolvidos, disse Claire, apontando para exemplos específicos no ecrã. Ele está a influenciar diretamente que áreas recebem aprovação para desenvolvimento, subornando os funcionários que tomam essas decisões, e depois posiciona os seus clientes para lucrar com os resultados que ele próprio ajudou a orquestrar através de corrupção sistemática. A dimensão da atividade criminosa era esmagadora. Margaret sempre soubera que Richard era ambicioso e por vezes implacável nos negócios, mas sempre assumirá que o seu sucesso vinha da inteligência superior e do pensamento estratégico. Descobrir que as suas conquistas se baseavam na compra de decisões governamentais através de esquemas elaborados de suborno era como descobrir que tudo o que pensava saber sobre o caráter do marido era completamente falso. Há muito mais, disse Diana, mudando para outro ecrã que mostrava o que pareciam ser documentos confidenciais de várias empresas concorrentes. A Thompson Industries tem vindo a conduzir espionagem industrial sistemática contra concorrentes mais pequenos, roubando a sua investigação proprietária e usando essa informação para baixar os seus orçamentos e destruir a sua posição no mercado. O novo ecrã mostrava provas detalhadas de operações de pirataria informática empresarial que tinham como alvo 27 empresas diferentes nos últimos 5 anos. Diana tinha, de alguma forma, obtido registros de intrusões informáticas ilegais, investigação de marketing roubada e planos estratégicos confidenciais que a empresa do Richard usará para destruir sistematicamente negócios que representavam ameaças competitivas. Temos vindo a contactar discretamente algumas das empresas vítimas através de ligações comerciais cuidadosamente estabelecidas, acrescentou Claire, consultando notas no seu portátil. Estão extremamente interessadas em avançar com ações legais, se conseguirmos fornecer provas suficientes para apoiar acusações criminais e processos civis. A responsabilidade financeira potencial podia facilmente atingir centenas de milhões de dólares. Margaret sentiu-se sobrecarregada com a natureza abrangente das atividades criminosas do Richard. Tinha se focado em compreender a crueldade e manipulação pessoal do marido, mas as suas irmãs tinham descoberto provas de fraude sistemática que tinham prejudicado dezenas de outras empresas e potencialmente centenas de carreiras individuais. Como é possível que ele esteja a operar assim há anos sem ser apanhado? Perguntou. Porque tem sido extremamente cuidadoso ao compartimentalizar as suas atividades ilegais em múltiplos tipos diferentes de infrações, respondeu Diana, abrindo um novo ecrã que mostrava os diversos crimes organizados por categoria. Corrupção municipal através de subornos estratégicos, espionagem industrial por meio de pirataria informática, evasão fiscal através de lavagem de dinheiro offshore, fraude de valores mobiliários com uso de informação privilegiada. Qualquer uma destas categorias de crime, isoladamente, podia ter passado despercebida durante anos, se as autoridades não estivessem a procurar padrões em toda a operação, continuou Claire. Mas quando analisamos todas as atividades em conjunto e mapeamos as ligações entre diferentes tipos de comportamentos ilegais, as provas tornam-se absolutamente avassaladoras. O Richard Thompson não é apenas um empresário de sucesso que por vezes contorna a ética, disse Diana. Ele é um criminoso sofisticado que construiu toda a sua reputação profissional com base em fraude sistemática. Diana mostrou registros financeiros que revelavam uma rede internacional complexa de contas offshore, empresas fictícias e esquemas bancários que violavam claramente várias leis federais sobre divulgação financeira e declaração de impostos. A operação de lavagem de dinheiro, sozinha, pode resultar em décadas de prisão federal, disse em tom grave. O Richard tem vindo a esconder sistematicamente rendimentos das autoridades fiscais através de esquemas que violam regulamentos bancários internacionais e que constituem prova clara de intenção de defraudar o Estado. Margaret olhou para os dados financeiros, compreendendo pela primeira vez que o ex-marido milionário de quem tinha tido medo de se divorciar por causa da sua riqueza e contactos sociais era, na verdade, um criminoso cujo império podia colapsar da noite para o dia, se as autoridades competentes recebessem as provas que Diana compilara. Mas há algo mais que precisas de compreender, disse Diana, com um tom ainda mais sério na voz. O Richard tem vindo a planear culpar as nossas empresas por alguns dos seus crimes informáticos, se for apanhado. Tem vindo a criar sistematicamente provas digitais falsas que fariam parecer que as empresas Thompson Sisters estavam a piratear os sistemas informáticos da Thompson Industries. A expressão da Claire tornou-se sombria enquanto abria informações adicionais no portátil. O homem que ela amara durante 23 anos preparava-se para enviar as suas irmãs para a prisão federal,
para garantir que ela não teria a quem recorrer por ajuda depois de ele a ter descartado. Mas há algo que ele não sabe, disse Diana com um sorriso que sugeria que tinha guardado a melhor informação para o fim. Temos vindo a gravar a criação de provas falsas há meses. Cada documento fabricado, cada registro de servidor manipulado, cada peça de prova fraudulenta que ele tem preparado para usar contra nós, foi automaticamente copiado para os nossos servidores seguros. O que significa que temos provas abrangentes da sua intenção de nos incriminar por crimes que ele cometeu, acrescentou Claire, com profunda satisfação. O Richard Thompson está prestes a aprender que não se sobrevive no mundo dos negócios subestimando os adversários, e ele subestimou sistematicamente todas as mulheres da sua vida. Diana abriu um novo ecrã que mostrava a monitorização em tempo real das redes informáticas da Thompson Industries. Também temos seguido as suas atividades comerciais atuais através do mesmo acesso à rede doméstica que ele não sabe que temos. Queres ver o que ele está a planear para esta semana? O ecrã mostrava o calendário do Richard, comunicações por e-mail e documentos comerciais, pintando um quadro de atividade criminosa em curso que incluía mais um esquema de subornos em grande escala, com fecho previsto dentro de dias. O negócio de desenvolvimento Henderson, que ele mencionou aos clientes na semana passada, envolve 17 milhões de dólares em pagamentos ilegais a funcionários da cidade, explicou Diana, destacando transações e comunicações específicas. Se esse negócio for finalizado como planeado, será o maior ato isolado de corrupção municipal na história da cidade de Nova York. Margarete sentia-se como se estivesse a assistir à dissecação da vida do marido por especialistas que compreendiam seus métodos melhor do que ele próprio. O Richard, que ainda há dias parecia tão poderoso e intimidador, agora parecia um criminoso que só tinha operado com sucesso porque ninguém com as competências certas se tinha dado ao trabalho de investigar as suas atividades a fundo. O que fazemos com toda esta informação? Perguntou ela, gesticulando para as provas abrangentes que cobriam os múltiplos monitores da Diana como uma acusação digital. Isso depende inteiramente do tipo de resultado que queres alcançar, respondeu Claire, começando a organizar cópias impressas das provas mais comprometedoras em dossiês com aparência de documentos legais. Podemos usar esta informação como alavanca para garantir que recebes um acordo de divórcio que reflete os teus reais direitos legais, em vez do apoio mínimo que o Richard planeia oferecer. Ou podemos entregar tudo às autoridades federais e deixar que o Richard enfrente as consequências legais completas pelas suas atividades criminosas. Ou podemos seguir ambas as abordagens em simultâneo, disse Diana, com entusiasmo visível pela forma mais abrangente de justiça disponível. Não há qualquer exigência legal que nos obrigue a escolher entre proteger os teus interesses financeiros e garantir que as vítimas do Richard recebam justiça pelos crimes que ele cometeu ao longo dos anos. Margarete olhou para as provas que podiam potencialmente enviar o seu marido para a prisão federal durante décadas, pensando em todos os negócios que ele tinha destruído, todas as pessoas cujas carreiras tinham sido afetadas pelo roubo e fraude sistemáticos, todos os contribuintes enganados pela corrupção do governo municipal. Quão rapidamente poderiam agir os investigadores federais se recebessem esta informação? Perguntou. Com provas tão abrangentes e bem documentadas, provavelmente conseguiriam mandados de busca e efetuar detenções em poucos dias, respondeu Diana. As acusações de crimes de colarinho branco normalmente levam meses ou anos a preparar, porque recolher provas é extremamente difícil, mas nós basicamente já fizemos todo o trabalho de investigação por eles. O desafio será temporizar bem a divulgação da informação, para maximizar o impacto enquanto garantimos a tua segurança, acrescentou Claire. O Richard vai tornar-se extremamente perigoso quando perceber que o império criminoso dele está a ruir. Precisamos de garantir que estás protegida antes que ele descubra o que temos feito. Enquanto se preparavam para sair do escritório da Diana, Margarete sentia a mesma sensação de poder e possibilidade que tinha sentido na conversa anterior com as irmãs, mas agora amplificada pela dimensão abrangente das provas que tinham reunido. Já não era apenas uma mulher a tentar fugir de um mau casamento. Era alguém que podia proporcionar justiça a dezenas de vítimas de criminalidade sistemática. Há mais uma coisa, disse Diana, enquanto arrumavam o material. O Richard tem vindo a planear acelerar o seu cronograma para dar entrada nos papéis do divórcio, com base nas comunicações com os advogados dele. Ele vai tentar finalizar tudo antes do fim desta semana, o que significa que temos de agir rapidamente, disse Claire. Se ele der entrada primeiro e estabelecer a base legal do divórcio nos termos dele, torna-se muito mais difícil garantir que recebes um tratamento justo. Margarete acenou, compreendendo que tinham chegado ao ponto em que o planeamento cuidadoso tinha de dar lugar à ação decisiva. A mulher que passou meses a aceitar humilhação, tentando salvar um casamento que já terminara há anos, estava prestes a tornar-se o catalisador da queda de um império criminoso que vitimizara dezenas de pessoas inocentes.
Quero fazer tudo, disse calmamente. Quero um acordo de divórcio justo que reconheça minha contribuição para o nosso casamento. E quero que o Richard enfrente justiça por todas as pessoas que magoou ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, quero garantir que ele nunca possa fazer isto a mais ninguém. Diana e Claire trocaram um olhar que sugeria que estavam à espera que a Margaret escolhesse a abordagem mais completa para lidar com os crimes do Richard. Então precisamos de começar a fazer telefonemas, disse Claire com a expressão satisfeita de quem tinha esperado anos pela oportunidade de destruir um homem que subestimou e abusou sistematicamente da irmã. A empregada da limpeza estava prestes a tornar-se a testemunha-chave na maior acusação por crime de colarinho branco na história de Nova York. Mas, mais importante ainda, Margaret Thompson estava finalmente pronta para deixar de aceitar a vida limitada que outros tinham planeado para ela, e começar a construir o futuro que realmente merecia. O telefone na cozinha da Penthouse de Margaret começou a tocar às 6h37 da manhã, o som eletrônico cortando o silêncio antes do amanhecer como um alarme a anunciar o início de uma guerra que tinha sido planeada durante meses, mas que só agora passava a fase ativa. Margaret já estava acordada, sentada à mesa do pequeno almoço com o café que entretanto arrefecera, enquanto ensaiava as conversas que teria de ter nas horas seguintes, conversas que determinariam se o império criminoso do Richard continuaria a vitimizar inocentes ou enfrentaria finalmente a justiça que evitara durante anos. O identificador da chamada mostrava o número da Claire, embora Margaret já esperasse o telefonema desde antes do nascer do sol. O telefone na cozinha da Penthouse de Margaret começou a tocar às 6h37 da manhã, o som eletrônico cortando o silêncio antes do amanhecer como um alarme a anunciar o início de uma guerra que tinha sido planeada durante meses, mas que só agora passava a fase ativa. Margaret já estava acordada, sentada à mesa do pequeno almoço com o café que entretanto arrefecera, enquanto ensaiava as conversas que teria de ter nas horas seguintes, conversas que determinariam se o império criminoso do Richard continuaria a vitimizar inocentes ou enfrentaria finalmente a justiça que evitara durante anos. O identificador da chamada mostrava o número da Claire, embora Margaret já esperasse o telefonema desde antes do nascer do sol. As irmãs tinham passado grande parte da noite anterior a coordenar com investigadores federais, jornalistas de negócios e especialistas jurídicos, para garantir que o contra-ataque às operações do Richard seria abrangente o suficiente para impedir que ele escapasse às consequências através de tecnicalidades legais ou ligações políticas. O FBI quer avançar hoje, disse Claire sem rodeios, a voz carregada da intensidade focada de quem passará a noite em claro a gerir detalhes que podiam determinar o sucesso ou fracasso de toda a operação. Eles analisaram todas as provas que a Diana compilou, e estão convencidos de que esperar mais poderá resultar na destruição de documentação ou na transferência de ativos para contas offshore. Isso seria impossível de recuperar. Margaret sentiu o estômago apertar com uma mistura de antecipação e terror. Durante meses, tinha vivido num estado de animação suspensa, aceitando humilhações enquanto secretamente esperava que algo mudasse para restaurar o seu casamento ao que fora. Agora, estava prestes a tornar-se no catalisador principal de uma mudança completa, mas de uma forma que tornava impossível voltar à vida anterior. O que exatamente vai acontecer hoje? Perguntou, surpreendida com a firmeza da sua voz quando, por dentro, tudo nela vibrava de nervosismo. Ações coordenadas em várias frentes, respondeu Claire, e Margaret ouviu o barulho de papéis enquanto a irmã consultava notas que provavelmente continham informação suficiente para preencher um memorando legal. Buscas do FBI nos escritórios da Thompson Industries e em vários edifícios do governo municipal, detenções de Richard e dos seus principais cúmplices, congelamento emergencial de todas as contas pessoais e empresariais para investigação e apreensão de registros eletrônicos que fornecerão provas para processos que poderão durar anos. Margaret aproximou-se da janela com vista para o Central Park, observando corredores madrugadores e donos de cães a iniciar as suas rotinas diárias, num mundo que parecia completamente normal, apesar de estar prestes a mudar de forma profunda. Onde está o Richard neste momento? Perguntou, apercebendo-se de que não fazia ideia se o marido ainda dormia no quarto ou já teria saído para o escritório onde os agentes federais iriam cumprir mandados de busca. De acordo com a vigilância eletrônica que a Diana tem mantido, ele saiu para o escritório há 45 minutos, pensando que vai a uma reunião de pequeno almoço com investidores, disse Claire. Não faz ideia de que as pessoas com quem se vai encontrar são agentes federais infiltrados que têm estado a montar este caso há uma semana. Margaret sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por Richard ser preso longe de casa, poupando-lhe o trauma de o ver algemado no quarto. Tristeza por 23 anos de casamento terminarem assim, com o marido levado por agentes da justiça, em vez de através de um adeus digno entre duas pessoas que partilharam uma vida. O que tenho de fazer? Perguntou. Durante as próximas horas, nada.
Fique em segurança e deixe os agentes fazerem o trabalho, respondeu Claire. A Diana vai coordenar com a unidade de crimes informáticos do FBI para garantir que todas as provas digitais sejam preservadas e autenticadas. Eu vou tratar da comunicação com jornalistas de economia, para garantir que a cobertura se foque nos crimes de Richard e não em detalhes pessoais do vosso casamento. E depois? Depois começas a construir a vida que realmente queres, em vez da vida que outros planearam para ti. 2 horas mais tarde, Margaret estava sentada na sala a ver reportagens televisivas que pareciam retratar acontecimentos alheios à sua própria vida. As imagens mostravam agentes federais a transportar caixas com provas dos escritórios da Thompson Industries, enquanto repórteres detalhavam acusações de corrupção e fraude que podiam levar a penas de prisão de décadas. Esta é uma notícia em desenvolvimento sobre o que os procuradores federais consideram uma das maiores investigações de crimes financeiros da história de Nova York, anunciou o pivô, enquanto passavam imagens de Richard algemado. Richard Thompson, CEO da Thompson Industries, foi detido por acusações que incluem suborno, branqueamento de capitais, fraude de valores mobiliários e conspiração para defraudar o governo municipal. Margaret olhou para a imagem do marido algemado, tentando reconciliar o empresário confiante com quem estivera casada por 23 anos com o criminoso agora acusado de crimes federais. O Richard no ecrã parecia mais pequeno, mais vulnerável, um contraste gritante com o homem que controlara todos os aspectos da sua vida durante décadas. O telefone não parava de tocar, com amigos, conhecidos e jornalistas a tentar obter reações, mas os procuradores federais aconselharam Margaret a não falar com ninguém além dos seus representantes legais até a investigação estar concluída. O silêncio era estranho depois de anos sempre disponível para gerir a vida social e profissional de Richard. Mas também sabia a liberdade, de obrigações que nunca tinham sido verdadeiramente dela. Diana chegou ao apartamento no início da tarde, com portáteis e o ar de quem tinha estado a coordenar operações técnicas complexas durante horas. A apreensão das provas digitais está a correr melhor do que esperávamos, disse, instalando-se na sala com movimentos eficientes. As tentativas do Richard para apagar ficheiros e destruir registros, na verdade, deram-nos ainda mais provas de obstrução à justiça e consciência de culpa. Ele tem tentado apagar provas? Perguntou Margaret, alarmada. Nas últimas 6 horas, respondeu Diana, satisfeita. Mas o que ele não entende é que apagar ficheiros nos computadores do escritório não apaga as cópias de segurança guardadas nos servidores que temos monitorizado há meses. Cada documento que tentou eliminar foi preservado, e as tentativas de destruição também foram registradas como novos crimes. Claire chegou 1 hora depois, com jornais e artigos impressos que mostravam como a história se espalhava pelos círculos empresariais e políticos. A cobertura mediática está exatamente como queríamos, disse, espalhando as publicações na mesa de centro. Focada nos crimes de Richard e na corrupção política, não em pormenores pessoais sobre o vosso casamento. Margaret leu as manchetes que descreviam Richard como um empresário corrupto, não como um marido traído por uma esposa que denunciou seus crimes, protegendo a sua privacidade, enquanto asseguravam que o foco permanecia nos impactos do comportamento criminoso. E os outros detidos? Perguntou. Jim Henderson, o comissário Walsh e os 23 empresas já apresentaram provas de que foram vítimas de espionagem industrial da Thompson Industries, disse. Os processos civis podem, por si só, levar a indenizações milionárias. Isso excede o valor total do império empresarial de Richard. Margaret se sentia sobrecarregada com a dimensão da justiça que estava se desenrolando. Como resultado da sua decisão de parar de aceitar um tratamento que havia destruído, pouco a pouco, sua autoestima e autonomia. Sua libertação pessoal estava gerando consequências que iam muito além da sua própria situação, oferecendo justiça a dezenas de outras vítimas da atividade criminosa sistemática de Richard. Tem mais uma coisa, disse Claire, consultando anotações no celular. A Sofia também foi presa. Aparentemente, ela não era apenas amante do Richard, mas também o principal contato com várias das empresas, que estavam sendo alvo de espionagem corporativa. A notícia de que Sofia também enfrentava acusações criminais trouxe a Margaret uma estranha sensação de justiça, que ela não esperava sentir. A mulher que a tratava como empregada enquanto planejava sua carreira pós-divórcio. Como doméstica, era, na verdade, uma criminosa que lucrava com atividades ilegais fingindo ser apenas a namorada de Richard. Então, quando ela me dava ordens sobre como limpar o apartamento, na verdade estava coordenando crimes cibernéticos daquele mesmo lugar? Perguntou Margaret. Segundo as provas que o FBI apreendeu no apartamento dela, ela usava o relacionamento com o Richard
como fachada para gerenciar operações de espionagem industrial que geraram milhões de dólares em lucros ilegais, respondeu Diana. O apartamento que você estava limpando era, na verdade, uma central criminosa disfarçada de residência de luxo. Margaret pensou em todas as horas que passou esfregando banheiros e trocando lençóis em um espaço que estava sendo usado para coordenar o roubo sistemático de outras empresas, adicionando uma nova camada de violação a experiências que já haviam sido humilhantes além da conta. À medida que a noite caía e a primeira onda de prisões e apreensões de provas era concluída, Margaret se viu sozinha na cobertura, que já não parecia uma prisão, mas ainda não parecia um lar. A cobertura da imprensa continuava em todos os canais. Mas o foco estava mudando das manchetes para análise das implicações de longo prazo da rede de corrupção revelada. O telefone tocou, e Margaret se surpreendeu ao ver o nome de Richard no identificador de chamadas. Centros de detenção federais aparentemente permitiam acesso telefônico limitado a presos ainda não condenados. Embora ela não conseguisse imaginar o que Richard poderia querer dizer depois de tudo o que havia acontecido. Eu te subestimei, disse ele quando ela atendeu, com uma voz sem a confiança e autoridade que marcaram suas conversas ao longo do casamento. Você subestimou todas nós, respondeu Margaret, surpresa com a calma que sentia. Você achou que éramos fracas, dependentes ou burras demais para reagir. Mas nós não éramos fracas. Só estávamos esperando o momento certo para te lembrar de que nunca precisamos de você para sobreviver. A gente só escolheu te incluir nas nossas vidas. E pode escolher te excluir com a mesma facilidade. Os promotores federais estão dizendo que posso pegar de 15 a 20 anos de prisão, disse Richard em voz baixa. Eu sei, respondeu Margaret. E também sei que as vítimas dos seus crimes finalmente vão ter justiça. Pelo que você fez com elas. Acho que é uma troca justa. Depois de desligar, Margaret caminhou pela cobertura que guardava 23 anos de memórias compartilhadas. Entendendo que aquela fase da sua vida estava chegando ao fim, mas que agora ela finalmente tinha o poder de decidir o que viria depois. A empregada de limpeza tinha cumprido seu último dia de servidão. Mas o primeiro dia de liberdade verdadeira de Margaret Thompson estava apenas começando. Richard disse, com a voz assumindo o tom ameaçador que sempre havia sido seu principal método de controlar o comportamento dela ao longo do casamento. Suas irmãs estão usando as operações comerciais delas como fachada para o roubo sistemático de informações proprietárias da Thompson Industries e de nossas empresas clientes. Margaret encarou os documentos, entendendo que Richard estava tentando se transformar de autor em vítima, alegando que suas irmãs eram responsáveis pelos mesmos crimes pelos quais ele havia sido preso. A empresa de cibersegurança da Diana presta serviços legítimos de proteção, disse Margaret com cautela, embora não tivesse certeza até onde o desespero de Richard poderia levá-lo, ou que outras evidências ele poderia ter fabricado para apoiar suas acusações. Não quando estão usando esses serviços legítimos como cobertura para invasões ilegais a sistemas confidenciais, respondeu Richard, puxando o celular para mostrar uma lista de contatos que incluía investigadores federais, promotores e autoridades policiais. Tenho peritos forenses digitais que podem provar que a Thompson Sisters Enterprises tem acessado sistematicamente os arquivos protegidos da Thompson Industries há meses. A ameaça era clara. Se as irmãs de Margaret continuassem investigando as atividades comerciais de Richard, ele usaria seus recursos e conexões restantes para fazer com que fossem presas pelos mesmos crimes que o levaram à custódia federal. Você está blefando, disse Margaret, embora não estivesse totalmente confiante em sua avaliação das capacidades atuais de Richard ou até que ponto as autoridades federais poderiam acreditar em alegações respaldadas por evidências fabricadas. Richard tirou documentos adicionais que pareciam mostrar comunicações eletrônicas entre a empresa de Diana e os sistemas da Thompson Industries, transferências financeiras que sugeriam pagamento por informações roubadas e análises técnicas que poderiam sustentar acusações criminais de espionagem corporativa e fraude digital. Um telefonema, Margaret, ele disse, erguendo o celular como uma arma apontada para a família dela. Uma conversa com o promotor certo e suas irmãs perdem tudo o que construíram. As empresas delas. A reputação profissional, a liberdade, a segurança financeira. Tudo desaparece, permanentemente. Margaret sentiu o peso familiar do medo se acomodar sobre seus ombros, a mesma pressão psicológica que havia controlado suas decisões por anos e a levado a aceitar um tratamento que aos poucos destruiu sua autoestima e autonomia. Richard agora usava a ameaça de destruir suas irmãs para forçá-la a voltar à obediência às suas expectativas e exigências. O que exatamente você quer de mim? Ela perguntou,
embora já suspeitasse do tipo de barganha que Richard estava prestes a propor. Quero que você assine os papéis do divórcio que meus advogados protocolaram ontem, respondeu Richard, tirando outro conjunto de documentos legais da pasta com a eficiência ensaiada de quem vinha planejando aquela conversa havia dias. Quero que aceite os termos do acordo sem negociação ou contestação legal. E, o mais importante, quero que convença suas irmãs a encerrarem a investigação sobre minhas atividades comerciais e devolvam qualquer informação confidencial que possam ter obtido ilegalmente dos sistemas da minha empresa. Preciso de tempo para revisar esses documentos e consultar meu advogado, ela disse. Você tem até às 17 horas de hoje, respondeu Richard, levantando-se e ajustando a gravata com a mesma precisão meticulosa de sempre, como se manter a aparência impecável pudesse restaurar o controle sobre uma situação que havia escapado do seu domínio. Depois desse prazo, farei os telefonemas que acabarão com a carreira das suas irmãs e resultarão em acusações federais que destruirão suas vidas tão completamente quanto elas tentaram destruir a minha. Depois que Richard saiu para reuniões com sua equipe jurídica, Margaret ficou sozinha na cozinha, o local de inúmeras conversas ao longo do casamento, quase todas sobre os negócios de Richard ou compromissos sociais, com pouca atenção às opiniões ou sentimentos dela. Agora, o espaço parecia um campo de batalha onde o confronto final do relacionamento deles estava sendo planejado e executado. Seu telefone tocou. O número de Claire apareceu na tela como uma linha de vida, conectando-o a pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar, em vez de vê-la como um ativo a ser gerenciado ou um problema a ser resolvido. Sabemos das ameaças do Richard, disse Claire imediatamente, com a confiança calma de quem já esperava exatamente esse tipo de retaliação desesperada. Diana tem monitorado as comunicações dele desde que foi liberado sob fiança. Vimos quando ele contratou investigadores particulares para te vigiar e fabricar provas contra nós. Ele tem documentos que parecem mostrar que a empresa de vocês acessou ilegalmente os sistemas dele, disse Margaret, sentindo-se um pouco tola por ter se preocupado com ameaças que suas irmãs claramente já antecipavam. Tudo isso é fabricado, disse a voz de Diana, entrando na ligação em viva voz com a autoridade técnica de quem entende exatamente como fraudes digitais são construídas e detectadas. O que Richard não sabe é que estamos gravando a criação dessas provas falsas há 6 meses. Cada documento forjado. Cada registro de servidor manipulado. Cada pedaço de evidência fraudulenta foi automaticamente copiado para nossos servidores seguros. Margaret sentiu um alívio profundo misturado com admiração pela inteligência estratégica e habilidades técnicas da irmã. Então as ameaças dele não significam nada? Na verdade, são provas adicionais de intenção criminosa e desonestidade sistemática que os promotores federais vão usar para agravar a pena dele, respondeu Claire, com evidente satisfação. O homem que passou décadas ensinando que informação é poder vai aprender que essa lição também se aplica quando se está do outro lado de uma investigação mais inteligente. Tem mais uma coisa, acrescentou Diana. Os promotores federais têm monitorado Richard desde que ele saiu sob fiança. As tentativas dele de ameaçar testemunhas e obstruir a justiça foram registradas e vão resultar em novas acusações que podem adicionar anos à sua sentença. Margaret percebeu que, enquanto se sentia ameaçada e vulnerável, Richard vinha se afundando cada vez mais em armadilhas legais, armadas com precisão, que garantiriam não apenas sua condenação, mas décadas de prisão. Seu desespero tornava descuidado, e isso gerava ainda mais provas para os promotores, que já tinham o suficiente para condená-lo por dezenas de crimes federais. O que eu faço com os papéis do divórcio? Ela perguntou. Ignore completamente, respondeu Claire. Richard não tem base legal para fazer exigências de acordo de divórcio enquanto enfrenta acusações criminais federais que resultarão na apreensão da maioria dos seus bens. Qualquer acordo assinado nessas condições será invalidado pelos tribunais assim que o julgamento terminar. E mais importante, acrescentou Diana, os promotores querem usar as ameaças dele contra você como evidência de intimidação de testemunha e obstrução da justiça. Eles pediram que documentássemos cada contato que ele fizer com você para usar esse comportamento como base para novas acusações. Às 17 horas daquela tarde, Margaret ligou para Richard da sala de reuniões da Thompson Sisters Enterprises, cercada por suas irmãs, e sentindo-se mais forte do que se sentirá em anos. Você decidiu sobre os termos do acordo? Richard perguntou, com a voz carregada da expectativa de obediência que controlou o comportamento dela por décadas. Eu decidi parar de ter medo de você, respondeu Margaret, olhando para Claire e Diana e sentindo-se apoiada por pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar, e não a viam como propriedade a ser gerida. Eu decidi parar de aceitar ameaças de alguém que acha que intimidação é um substituto para a força genuína.
O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos, e Margaret quase pôde ouvir a mente de Richard correndo para processar a realidade de que seu método principal de controle não era mais eficaz. Você está cometendo um erro sério, disse Richard finalmente, com uma nota de pânico que sugeria que ele começava a entender que sua jogada desesperada havia falhado completamente. Um erro muito caro, que terá consequências para todos que você ama. O único erro que cometi foi passar 23 anos aceitando um tratamento que ninguém deveria aceitar de alguém que diz amar, respondeu Margaret. Mas esse erro termina hoje. E nunca mais será repetido. Ao desligar o telefone, Margaret percebeu que a mulher que passou meses limpando a bagunça dos outros enquanto sua própria vida desmoronava estava finalmente pronta para tomar controle de sua história e escrever o final que realmente merecia. Margaret sentia-se sobrecarregada com a dimensão da justiça que se desenrolava como consequência da sua decisão de parar de aceitar humilhações e começar a lutar por dignidade humana básica. Sua libertação pessoal havia gerado uma reação em cadeia que estava proporcionando justiça a centenas de vítimas das atividades criminosas sistemáticas de Richard. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Diana, com um tom mais sério. A cooperação de Sofia com os promotores federais revelou atividades criminosas adicionais que não conhecíamos. Aparentemente, a rede de corrupção de Richard se estendia a empresas em 3 outros estados e envolvia crimes que datam de mais de 15 anos. A notícia de que Sofia estava fornecendo provas contra Richard soou como justiça poética para Margaret. A mulher que a tratava como empregada doméstica enquanto planejava sua carreira pós-divórcio como servente agora ajudava os promotores a garantir que Richard passasse o resto da vida na prisão por crimes que enriqueceram os dois enquanto vitimavam inúmeras pessoas inocentes. Então, quando ela me dava instruções sobre como limpar o apartamento, ela estava coordenando atividades criminosas interestaduais? Perguntou Margaret. De acordo com seu testemunho, o apartamento que você limpava servia como centro de coordenação para operações de espionagem corporativa que visavam empresas em todo o Nordeste dos Estados Unidos, respondeu Diana. O FBI conseguiu identificar mais de 100 empresas que foram vítimas de atividades criminosas planejadas e coordenadas a partir daquele local. Margaret pensou em todas as horas que passou esfregando pisos e limpando banheiros em um espaço que era usado como quartel-general do crime, acrescentando mais uma camada de violação a experiências que já pareciam degradantes além da descrição. Cada superfície que ela limpava estava contaminada por sessões de planejamento de crimes que destruíram o sustento e os sonhos de outras pessoas. À medida que o dia avançava, a cobertura jornalística se deslocava dos acontecimentos de última hora para análise das implicações de longo prazo do que os comentaristas chamavam de colapso completo do império criminoso de Thompson. Os promotores federais realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar que sua investigação havia descoberto evidências de atividades criminosas sistemáticas ao longo de mais de uma década, envolvendo centenas de transações ilegais. Esta investigação revelou um nível de corrupção municipal que ameaça a integridade básica do governo democrático, anunciou o promotor federal principal, para uma sala cheia de repórteres e câmeras que levariam suas palavras a todo o país. Os réus usaram sua riqueza e influência para comprar sistematicamente decisões governamentais que deveriam ter sido tomadas no interesse público, fraudando contribuintes e empresas legítimas enquanto se enriqueciam por meio de conspirações criminosas. Margaret assistiu à coletiva sentada na sala de estar que havia sido palco de inúmeros jantares onde Richard recebia os mesmos funcionários públicos que agora estavam sendo presos por aceitarem seus subornos. Ela percebeu que cada evento social que organizou, cada refeição que serviu, cada conversa que facilitou estava, na verdade, encobrindo atividades criminosas que danificaram a integridade fundamental do governo municipal. Seu telefone tocou, e ela se surpreendeu ao ver o número de Richard na tela. Os centros de detenção federais aparentemente permitiam ligações telefônicas limitadas a prisioneiros que ainda não haviam sido condenados, embora ela não pudesse imaginar o que Richard poderia querer dizer depois de tudo que havia acontecido. Quero que você saiba que nunca pretendi que as coisas chegassem tão longe, disse ele quando ela atendeu, sua voz sem autoridade e confiança que sempre caracterizaram suas conversas durante o casamento. As atividades empresariais, as acusações de corrupção, a natureza sistemática do que os promotores estão descrevendo, nada disso deveria ter se tornado público. Sinto muito, mas tudo isso foi real, respondeu Margaret, surpresa por sentir-se tão distante emocionalmente daquele homem cuja voz antes tinha o poder de controlar seus sentimentos e comportamentos. Tudo o que os promotores estão descrevendo realmente aconteceu, independentemente de você ter ou não a intenção de que isso fosse descoberto. As diretrizes de sentença federal sugerem que posso passar o resto da vida na prisão, disse Richard em voz baixa. Décadas de prisão por decisões empresariais que pareciam razoáveis no momento.
O que parecia razoável para você foi atividade criminosa sistemática que prejudicou centenas de vidas, respondeu Margaret, pensando em todas as empresas que foram destruídas pelos roubos e fraudes de Richard, todos os contribuintes enganados por sua corrupção do governo. Os promotores não estão te punindo por decisões de negócios. Eles estão garantindo que você enfrente as consequências pelas escolhas que vitimaram pessoas inocentes durante anos. Eu sei que você trabalhou com suas irmãs para fornecer provas aos promotores, disse Richard, e Margaret pôde ouvir aceitação em sua voz, em vez da raiva que esperava. Eu sei que minha prisão foi resultado de uma investigação coordenada que usou informações da nossa rede doméstica e das minhas comunicações pessoais. Eu sei que você passou meses planejando incriminar Claire e Diana por crimes que você cometeu, respondeu Margaret. Eu sei que você estava disposto a mandar minhas irmãs para a prisão federal para garantir que eu ficasse sem nenhum sistema de apoio depois que você me descartasse como um equipamento ultrapassado. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos, e Margaret percebeu que Richard estava finalmente enfrentando a totalidade de sua crueldade e a natureza abrangente de seus crimes. Você venceu, disse ele finalmente, sua voz com uma nota de respeito que ela nunca havia escutado durante o casamento. Você e suas irmãs me superaram completamente. Nós não vencemos nada, respondeu Margaret, olhando para o Central Park, onde pessoas comuns viviam suas vidas normalmente enquanto o império criminoso do marido desmoronava. Nós apenas paramos de aceitar um tratamento que ninguém deveria aceitar de alguém que disse importar. Justiça não é vitória. É apenas justiça. Ao encerrar a ligação, Margaret percebeu que não sentia nem satisfação nem tristeza pela situação de Richard. O homem que destruiu sistematicamente sua autoestima durante décadas de casamento agora enfrentava as consequências de suas próprias escolhas, e essas consequências não tinham nada a ver com a sua vindicação pessoal, e sim com a justiça para suas vítimas. A faxineira havia completado seu último dia de servidão, mas, mais importante, Margaret Thompson finalmente havia aprendido a exigir um tratamento que refletisse seu verdadeiro valor, e não aceitar mais o mínimo que os outros estavam dispostos a lhe oferecer. 6 meses após a prisão e condenação de Richard, Margaret Thompson sentava-se à janela de seu novo apartamento com vista para o rio Hudson, observando a luz do fim da manhã dançar sobre as águas enquanto o café esfriava em suas mãos. O apartamento era significativamente menor que a cobertura, sem mármore nem cristais, mas cada móvel havia sido escolhido por ela. Cada livro nas estantes refletia seus verdadeiros interesses, e não a visão da decoradora de Richard sobre sofisticação intelectual, e cada manhã trazia a satisfação tranquila de acordar em um espaço que pertencia inteiramente a ela. A campainha tocou com um som simples e agradável, que não lembrava em nada a sequência musical elaborada que anunciava visitantes na cobertura. Margaret sorriu ao ouvir as vozes familiares de suas irmãs no corredor, acompanhadas pelo som de sacolas de papel e copos de café sendo arrumados com a eficiência de quem já havia feito aquela visita dezenas de vezes nos últimos meses. O café da manhã de quarta-feira havia se tornado uma tradição querida, uma celebração semanal de sobrevivência e novos começos, que parecia mais valiosa do que qualquer um dos elaborados eventos sociais que preenchiam o calendário de Margaret durante seu casamento. O ritual representava algo que havia faltado em sua vida por anos, contato regular com pessoas que se importavam com seu bem-estar, sem esperar nada em troca, exceto a oportunidade de manterem a relação. A documentação final do acordo de divórcio deve ser processada até o fim desta semana, anunciou Claire, acomodando-se na pequena cozinha de Margaret. Com a confiança de quem ajudou a escolher cada eletrodoméstico e se sentia genuinamente em casa no espaço. Divisão igual de todos os bens legítimos, restituição total dos fundos escondidos em contas offshore, e proteção abrangente contra qualquer reivindicação futura sobre sua propriedade ou renda. Os promotores federais estavam extremamente motivados para garantir que você recebesse uma compensação justa, acrescentou Diana, abrindo o notebook para exibir documentos financeiros que representavam meses de negociações complexas entre advogados, agências federais e autoridades bancárias internacionais. Recuperar dinheiro roubado e devolvê-lo às vítimas. Melhora as estatísticas de condenações, e o seu caso ajudou a estabelecer precedentes legais para situações semelhantes. Margaret serviu café às irmãs, ainda surpresa com o quanto sua vida parecia diferente. Quando vista pela lente da escolha real, em vez da obrigação imposta pelas expectativas e exigências de outras pessoas. O acordo financeiro a deixaria confortavelmente rica, em vez de lutando para sobreviver com apoio mínimo. Mas mais importante, a deixaria livre para decidir como aquela riqueza seria usada para construir a vida que ela realmente queria. E não a vida que Richard havia planejado para ela.
A Thompson Industries foi completamente dissolvida, continuou Diana, alternando entre telas que mostravam a destinação final do império empresarial de Richard. Todos os ativos legítimos foram liquidados para fornecer restituição às vítimas das atividades criminosas, e a Meridian Technologies contratou a maioria dos funcionários que não estavam envolvidos na corrupção. As pessoas que construíram as partes autênticas da empresa não perderam seus empregos por causa dos crimes de Richard. Margaret sentiu uma onda de alívio que vinha se acumulando há meses. Uma de suas maiores preocupações durante a investigação federal era que funcionários inocentes sofressem pelas ações do empregador. Saber que foram protegidos enquanto a empresa criminosa era desmantelada. Parecia a peça final da justiça sendo devidamente equilibrada. E os processos criminais? Perguntou Margaret, embora acompanhasse as notícias sobre a sentença de Richard. E os julgamentos de seus co-conspiradores com o interesse distante de quem observa eventos que não têm mais o poder de afetar sua existência diária. A sentença final de Richard foi de 18 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 12 anos, respondeu Claire, com a satisfação de alguém cujo planejamento estratégico havia contribuído para uma justiça abrangente. Restituição total para todas as vítimas identificadas, cooperação com as investigações em andamento sobre corrupção municipal e confisco de todos os bens adquiridos com recursos criminosos. Margaret assentiu, sentindo a complexa mistura de emoções que caracterizava sua reação. A situação legal de Richard nos últimos 6 meses, alívio pelo fim do sofrimento, tristeza pela perda de tantas vidas e oportunidades. E orgulho silencioso pela força que descobriu ao ser forçada a defender a si mesma e as pessoas que amava contra abuso sistemático e manipulação. Seu telefone tocou, exibindo um número que ela não reconheceu, mas vinha esperando, com base nas indicações da rede de apoio ao divórcio, onde vinha atuando como voluntária. Senhora Thompson, aqui é Amanda Shen. Recebi seu contato da Organização de Assistência Jurídica para Mulheres. Soube que você presta consultoria para mulheres que estão enfrentando situações complexas de divórcio. Margaret começara a atuar como consultora 4 meses antes, ajudando mulheres em divórcios difíceis. Utilizava sua experiência com a manipulação financeira e o abuso psicológico de Richard para ajudar outras a reconhecerem padrões semelhantes e desenvolverem estratégias de proteção legal e emocional. O trabalho parecia a primeira contribuição verdadeiramente significativa que havia feito ao mundo em anos. Sim, eu presto esse tipo de serviço, respondeu Margaret, fazendo um gesto para que as irmãs continuassem conversando, enquanto ela atendia a ligação na sala. Pode me contar sobre sua situação específica? Meu marido tem me convencido sistematicamente de que sou emocionalmente instável e financeiramente ingênua demais para cuidar dos assuntos da nossa família. Disse Amanda, com uma voz carregada da derrota que Margaret lembrava bem dos seus piores momentos de dúvida e confusão. Ele controla todas as contas e investimentos e diz que devo ser grata por ele cuidar de tudo. Porque não sou inteligente o suficiente para entender conceitos financeiros, mas eu tenho um MBA de Wharton. E fui analista financeira antes de nos casarmos, há 15 anos. Margaret sentiu aquela raiva familiar diante da forma como algumas pessoas diminuíam as capacidades dos parceiros para manter controle e domínio em relações que deveriam ser baseadas em respeito mútuo e apoio. A parte mais difícil em situações como a sua geralmente não é o aspecto prático de sair, disse com suavidade. Com base em meses de experiência ajudando mulheres a lembrarem de sua própria força e inteligência. A parte mais difícil é lembrar que você sempre foi inteligente e capaz o suficiente para tomar suas próprias decisões. Você só se envolveu com alguém que precisava que você esquecesse disso para que ele se sentisse poderoso. A conversa continuou por 35 minutos, com Margaret oferecendo conselhos práticos sobre procedimentos de investigação financeira, estratégias de representação legal e recursos de apoio emocional que poderiam ajudar Amanda a recuperar sua independência e autodeterminação. Ao encerrar a ligação, percebeu que Claire e Diana haviam escutado tudo em silêncio, continuando sua própria conversa com expressões que refletiam orgulho e satisfação. Sentimentos que caracterizavam todas as conversas sobre o trabalho de consultoria de Margaret. Quantas mulheres você já ajudou? Perguntou Diana, consultando as anotações no notebook, ponto que aparentemente acompanham o crescimento e o impacto dos serviços informais de aconselhamento de Margaret. 23 nos últimos 4 meses, respondeu Margaret, sentindo um senso de realização completamente diferente de qualquer coisa que havia experimentado durante o casamento.
E cada uma delas se revelou significativamente mais inteligente e capaz do que foi levada a acreditar durante o relacionamento. Claire estendeu a mão sobre a pequena mesa e apertou a mão de Margaret com a ternura de alguém que viu a irmã se transformar de vítima em defensora em menos de um ano. "Sabe o que eu acho?" disse ela. "Acho que você finalmente descobriu sua verdadeira vocação na vida. Não como esposa de alguém ou coordenadora doméstica de alguém, mas como alguém que ensina mulheres a reconhecer o próprio valor e a recusar qualquer tratamento que diminua sua dignidade fundamental como seres humanos." Margaret olhou para as irmãs, mulheres que haviam construído impérios empresariais éticos através de inteligência, determinação e apoio mútuo, e não por meio de exploração ou atividade criminosa. Durante anos, no casamento, ela se sentirá como a fracassada entre as 3 irmãs, aquela que escolhera dependência em vez de independência, segurança em vez de realização autêntica. Agora entendia que, na verdade, estava se preparando para um tipo diferente de força e uma forma diferente de contribuição para o mundo. "Tenho desenvolvido planos para expandir o trabalho de consultoria e torná-lo algo mais abrangente e sistemático", disse ela, puxando uma pasta de sua escrivaninha com planos de negócios e organogramas que vinha refinando nas últimas semanas. "Uma fundação sem fins lucrativos que ofereça serviços de apoio completo para mulheres que estão saindo de relacionamentos emocional ou financeiramente abusivos, assistência jurídica, planejamento financeiro, orientação profissional, apoio emocional, recursos para cuidados infantis, moradia temporária se necessário. Tudo o que eu gostaria que tivesse existido quando percebi que meu casamento havia se tornado uma prisão." Fundação Margaret Thompson para a Independência Econômica das Mulheres, sugeriu Diana, lendo a documentação preliminar com atenção analítica que sempre dedicava à avaliação de novos empreendimentos. "Podemos fornecer financiamento inicial e apoio organizacional", acrescentou Claire, cuja experiência em marketing identificou de imediato oportunidades para ampliar os serviços e alcançar mulheres que atualmente sofrem em silêncio. "Considere isso um investimento para impedir que outras pessoas passem pelo que você passou." Margaret sorriu, imaginando uma organização capaz de transformar sua experiência pessoal de vitimização e recuperação em um recurso sistemático para ajudar outras mulheres a reconhecerem sua força e construírem vidas que refletissem suas reais capacidades, em vez das limitações e expectativas impostas pelos outros. Enquanto as irmãs se preparavam para sair para seus respectivos escritórios, Margaret sentou-se à escrivaninha, onde vinha trabalhando em um livro de memória sobre sua experiência com abuso financeiro e emocional no casamento. O livro detalharia a forma sistemática como a manipulação psicológica quase destruiu sua noção de identidade, e como o apoio da família a ajudou a recuperar sua autonomia e independência. Mais importante ainda, serviria como guia prático para outras mulheres enfrentando situações semelhantes, mulheres que precisavam entender que tinham mais opções e mais força do que foram levadas a acreditar. Ela abriu o documento e releu o último parágrafo que havia escrito na noite anterior. "Ensinamos as pessoas como nos tratar através do que aceitamos e do que recusamos, pelos padrões que mantemos e pelos comportamentos que nos recusamos a tolerar. Por 23 anos, aceitei um tratamento que diminuía meu valor porque tinha medo de perder o que achava que precisava para sobreviver. Mas aprendi que a pessoa mais perigosa na vida de alguém é, muitas vezes, aquela que a convenceu de que não conseguiria sobreviver sozinha. A verdade é que somos todos mais fortes e mais capazes do que nos permitimos lembrar. Às vezes, só precisamos de alguém que nos lembre de que nunca fomos tão impotentes quanto nos disseram, e que sempre tivemos a capacidade de escolher a dignidade em vez da segurança, o amor autêntico em vez da familiaridade confortável e o respeito genuíno em vez da ilusão de proteção por alguém que, na verdade, estava limitando nosso potencial." Margaret salvou o documento e abriu um novo e-mail para sua agente literária, uma mulher recomendada por Claire, especializada em memórias com valor prático para leitores enfrentando desafios semelhantes. O livro seria publicado dentro de um ano, somando sua voz ao crescente número de mulheres que recusavam ser diminuídas por aqueles que afirmavam amá-las, enquanto destruíam sistematicamente sua confiança e independência. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de Richard, a primeira comunicação direta desde a audiência de sentença, 3 meses antes. Regulamentos de prisão federal permitiam comunicações eletrônicas limitadas para detentos com bom comportamento, e Margaret havia optado por não bloquear o número. Queria monitorar qualquer tentativa de manipulação ou intimidação. "Estive pensando na nossa última conversa e nas coisas que você disse sobre justiça e consequências. Acho que você estava certa sobre quase tudo. Espero que a fundação que está planejando ajude outras pessoas a evitar os erros que cometi e a dor que causei." Margaret encarou a mensagem por vários minutos, sentindo emoções complexas surgirem ao se lembrar dos momentos de conexão genuína com o homem que Richard já fora, antes de se tornar alguém cujas ações criminosas destruíram tantas vidas.
Havia existido amor autêntico entre eles nos primeiros anos do casamento, sonhos compartilhados e apoio mútuo, o que tornava a traição sistemática ainda mais dolorosa, não menos. Ela digitou uma resposta breve. Espero que a prisão lhe dê tempo para se tornar alguém que vale a pena. Espero que use esse tempo com sabedoria. Após enviar a mensagem, Margaret bloqueou o número de Richard permanentemente. Aquele capítulo de sua vida estava, enfim, completamente e irreversivelmente encerrado. Ela voltou à escrivaninha e começou a desenvolver um plano de negócios abrangente para a fundação, descrevendo serviços que ofereceriam apoio holístico para mulheres em transição da dependência para a independência, em situações onde haviam sido sistematicamente desencorajadas de reconhecer suas próprias capacidades e valor. Assistência jurídica, planejamento financeiro, desenvolvimento de carreira, aconselhamento emocional, oportunidades de networking, apoio com cuidados infantis. Tudo o que fosse necessário para ajudar mulheres a reconstruírem vidas que refletissem seu potencial autêntico, e não as limitações impostas por outras pessoas. À medida que o sol da tarde atravessava suas janelas, Margaret percebeu que estava construindo algo que poderia ter impacto muito além de sua própria recuperação. Algo que poderia impedir que outras mulheres passassem anos aceitando um tratamento que diminuía seu valor fundamental como seres humanos, enquanto se convencia de que paciência e concessões restaurariam relacionamentos que já haviam terminado muito antes de serem avisadas disso.